Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 61. De fato, Beerus-sama. Whis exclamou surpreso com a rápida detecção. Isso está além da vigilância mortal usual. Os mortais eram incapazes de sentir o ki de um deus, indicando que o jovem garoto diante deles era extraordinariamente alerta. Sua habilidade de discernir o perigo era impressionante, uma característica promissora para dominar o Ultra Instinct. Ao ouvir a conversa de Whis e Beerus, Goku e Vegeta reagiram. Eles imediatamente deixaram a comida de lado, voltando sua atenção para Beerus e Whis. Quem são esses dois? A roupa deles é estranha, Goku coçou a cabeça, expressando sua confusão. Eles me lembram Kai-sama e seus companheiros. E eu não consigo sentir nenhum ki deles. Eu nunca os vi antes. Eles não devem ser da Terra, Kuririn declarou balançando a cabeça. Tais trajes e aparências eram incomuns na Terra. Todos tentaram sentir o ki dos dois estranhos, mas sem sucesso. Considerando como eles conseguiram chegar tão perto e sem serem notados por nós, esses dois devem ser incrivelmente poderosos. Piccolo, com a testa franzida, compartilhou seus pensamentos com Goku. Dendê, por outro lado, estremeceu incontrolavelmente no momento em que viu Beerus e Whis. Ele sentiu uma sensação avassaladora de opressão, originada das profundezas de sua alma, que o aterrorizou. Ele percebeu que essa era a força opressiva de um reino, indicando que os dois estranhos eram deuses e de alta patente. Esse rosto é tão familiar. Vegeta olhou fixamente para Beerus. Sinto como se já o tivesse visto em algum lugar antes. Naquele momento, Beerus se virou para olhar para Vegeta. Seus olhos se estreitaram em fendas, e uma sensação avassaladora de opressão atingiu Vegeta instantaneamente. Suas pupilas se contraíram, e ele começou a suar frio. O que? Isso é Beerus! Vegeta finalmente se lembrou ao ver os olhos de Beerus. Esse olhar era muito familiar, tendo instilado um medo inesquecível nele quando criança. Aos 5 anos, o homem diante dele pisoteou seu pai como um cachorro. Com apenas um olhar, ele o imobilizou completamente. O olhar em seus olhos era idêntico ao que ele estava dando agora. Então, naquele momento, Vegeta o reconheceu como o deus da destruição, Beerus. Beerus! Goku ficou intrigado. Quem é esse? Por que você não mencionou esse nome antes, Vegeta? Ele é seu amigo? Goku nunca tinha ouvido Vegeta mencionar o nome Beerus antes. E como Vegeta conheceu tal pessoa? Goku, se aqueles dois fossem amigos de Vegeta, ele não pareceria tão aterrorizado. Piccolo olhou para a expressão aterrorizada de Vegeta, então disse a Goku. Parece que meu palpite estava correto. Esses dois são incrivelmente poderosos. O caráter de Vegeta era de extremo orgulho. Não havia muitos seres que pudessem incutir medo nele. Mas o homem diante dele fez Vegeta suar frio de medo só de olhar para ele. Este era, sem dúvida, um oponente de força inimaginável. Ele é um deus muito, muito poderoso, Dendê falou para todos com uma voz temerosa. Na verdade, todos já tinham chegado a essa conclusão. Se eles não conseguiam sentir o ki desses indivíduos, significava que eles eram deuses. E como Vegeta tinha acabado de mencionar, a pessoa parecia se chamar Beerus. Uau, haha! Outro oponente forte apareceu? Emocionante, certo, Vegeta? Goku disse casualmente para Vegeta, seu rosto cheio de excitação. Mas a expressão de Vegeta ficou ainda mais sombria. Em voz baixa, Vegeta xingou Goku. Se você não quer morrer, se você não quer que a Terra inteira seja destruída, calha a boca, Kakaroto. Vegeta conhecia o poder de Beerus melhor do que ninguém. Ele poderia destruir a Terra inteira em um instante. E eles não seriam capazes de parar Beerus de jeito nenhum. Vegeta, isso não parece com você. Goku olhou para Vegeta surpreso. Este homem, assim como ele, geralmente ficava animado sempre que encontrava um oponente forte. Mas o que aconteceu hoje? Não havia nenhuma excitação, e ele parecia um pouco assustado. Os dois estranhos que apareceram de repente eram tão poderosos? Naquele momento, Beerus, flutuando no ar, olhou para Vegeta e falou: Há quanto tempo, Príncipe Vegeta? Mas você ousa me chamar pelo meu nome. Você acha que sua vida é longa demais? A voz de Beerus era calma, mas não pretensiosa. Com suas palavras, Vegeta tremeu de medo. Imediatamente, ele respondeu respeitosamente: Perdoe-me. Beerus-sama, eu perdi a compostura agora mesmo. Goku e os outros nunca tinham visto um olhar tão respeitoso de Vegeta. Nem mesmo Freeza tinha recebido tanto respeito dele antes. Parecia que o medo havia penetrado fundo em sua medula óssea. TSK, TSK, TSK. Que decepção. Beerus balançou a cabeça, então disse desdenhosamente. Como príncipe da raça guerreira, os Saiyajins, você perdeu a coragem. Ele pensou que o atual Vegeta poderia pelo menos servir como um parceiro de treino. Mas parecia que ele o superestimou. Talvez no momento em que Vegeta o viu, ele tenha perdido completamente a coragem de enfrentá-lo. Ei, esse cara não é muito arrogante? Goku sacudiu o punho, muito insatisfeito com o que Beerus tinha acabado de dizer. Uau! Naquele momento, o corpo de Goten brilhou e apareceu na frente de Goku. Ele disse em voz baixa: o poder de Akashi em Beerus está além da sua compreensão, então nem ouse desafiá-lo. Não temos chance contra ele. Não era que Goten estivesse se menosprezando. Mas se ele quisesse proteger a Terra, ele não deveria agir impulsivamente aqui.
ele também não podia provocar Beerus. Goten sabia muito bem que o que Beerus mais odiava eram mortais que não tinham o devido respeito pelos deuses. Mas Beerus era bem razoável quando estava de bom humor, contanto que não o provocassem precipitadamente. Falando de modo geral, ele não ficava bravo. Ele é mais forte que você? Goku perguntou, com os olhos arregalados de surpresa. Ele não havia previsto que Goten, que era tão formidável, faria tal declaração. Essa revelação não só o surpreendeu, mas também despertou seu interesse ainda mais. Sim, ele é realmente muito mais forte do que o Goten admitiu, concordando com a cabeça. A diferença entre ele e Beerus era inegável. Naquele momento, Whis notou algo peculiar. Ele observou os halos pairando sobre as cabeças de Goku e Vegeta e disse a Beerus, Beerus-sama, parece que Goku e Vegeta receberam permissões especiais após sua morte, permitindo que eles retornem ao reino mortal. Normalmente, após a morte, apenas as almas dos falecidos permaneciam. No entanto, esses indivíduos mantiveram suas formas físicas mesmo após a morte. Além disso, eles receberam a habilidade de retornar ao mundo mortal, uma indicação clara de que as autoridades do outro mundo fizeram uma exceção para eles. Este foi um desenvolvimento preocupante. Independentemente de suas contribuições para o universo, os mortos devem permanecer como tais. Retornar ao reino mortal era uma violação das leis universais. Parece que aqueles caras responsáveis pelo outro mundo precisam aprender uma boa lição, Beerus refletiu. Mas o que mais me preocupa agora não são essas coisas, a única coisa que me interessa agora é o Deus Super Saiyajin. No entanto, sua principal preocupação não era essa anomalia, mas o Deus Super Saiyajin. Ele viajou até a Galáxia do Norte para esse propósito. Virando-se para Vegeta e Goku, ele perguntou, vocês dois são Saiyajin, certo? Vocês já ouviram falar de alguém chamado Super Saiyajin Deus? Ao ouvir a pergunta de Beerus, Vegeta e Goku trocaram olhares intrigados. Era evidente que eles não estavam familiarizados com o termo. Super Saiyajin Deus? O que é isso? Goku perguntou a Vegeta, que retrucou. Como eu poderia saber? Você não pode ficar quieto por uma vez, Kakaroto? Esse bastardo estúpido. Ele sempre causa problemas. Se a Terra for destruída por causa desse cara, mesmo quando eu retornar ao planeta de Kai, não o pouparei. Vegeta então se dirigiu a Beerus respeitosamente. Beerus-sama, devo confessar que nunca ouvi falar desse Deus Super Saiyajin. No entanto, estamos familiarizados com o conceito de um Super Saiyajin. Como antigo príncipe dos Saiyajins, Vegeta era bem versado na história de seu povo, mas o termo Deus Super Saiyajin era estranho para ele. TCH. Então você não sabe. Beerus suspirou desapontado. Parece que minha jornada até aqui foi em vão. Ele tinha viajado meia hora para este planeta remoto, apenas para não encontrar nada de interessante. Parecia que a existência deste planeta era desnecessária. Afinal, ele tinha que deixar alguma marca de sua visita. Nesse ponto, Goten estava imerso em pensamentos. Ele se perguntou se uma boa luta com Beerus o persuadiria a abandonar seu plano de destruir a Terra, assim como na história original. Se ele conseguisse isso, ele também poderia pegar as habilidades exclusivas de destruição do Deus da Destruição. Beerus-sama, acredito que mencionei que seu sonho era meramente comum. Eu não disse que o Deus Super Saiyajin que você procura não existe neste universo? Talvez devêssemos voltar para casa. O sorvete não ficará tão bom se for deixado no congelador por muito tempo, Vi sugeriu, notando a mudança de comportamento de Beerus. Apesar da tecnologia relativamente primitiva da Terra, a força de seus habitantes era louvável. Era um planeta com um alto nível mortal geral. Destruí-lo provavelmente causaria uma ligeira diminuição no nível geral do sétimo universo. Já que estou aqui, não seria meu estilo sair sem realizar nada. Se o Deus Super Saiyajin não puder ser encontrado, então este planeta atrasado será destruído. Beerus declarou indiferentemente. Para ele, aniquilar um planeta e extinguir centenas de milhões de vidas era tão mundano quanto comer e beber. Ao ouvir a intenção de Beerus de destruir a Terra, todos cerraram os punhos com força. Como protetores da Terra, eles nunca permitiriam que alguém prejudicasse seu lar, independentemente de quão poderoso o inimigo pudesse ser. Eles estavam preparados para lutar até a morte. No entanto, Vegeta estava aterrorizado. Ele estava pálido, sabendo muito bem que mesmo que todos unissem forças, não teriam chance contra Beerus. A pressão avassaladora que ele exalava era impossível de ignorar. Goten também estava preparado. Se Beerus realmente pretendia destruir a Terra, a única opção era lutar com ele até a morte. Ele era um guerreiro da Terra, e seus entes queridos viviam neste planeta. Mesmo diante do Deus da Destruição, ele não recuaria. Naquele momento, Goku deu um passo à frente. Ele olhou para Beerus com uma expressão séria e disse, Ei, posso não saber quem você é ou quão forte você é, mas não vou permitir que você destrua casualmente a Terra que lutamos tanto para proteger. Piccolo e Kuririn também deram um passo à frente, encarando Beerus resolutamente. Mesmo que ele fosse um deus, eles não permitiriam que ele destruísse a Terra. Um bando de insetos mortais insignificantes ousam se opor a mim? Beerus zombou. Aos seus olhos, esses indivíduos não eram mais significativos do que insetos, facilmente esmagados com uma única mão. Vocês todos recuem. Há uma lacuna significativa entre a força de vocês e a dele, disse Goten, dando um passo à frente. A força deles era realmente muito fraca. Beerus poderia facilmente matar todos eles sem suar a camisa. Um sacrifício tão sem sentido era desnecessário. Os olhos de todos imediatamente se focaram em Goten.
Sem qualquer hesitação, todos deram alguns passos para trás. Eles estavam bem cientes da força de Goten. Se Goten não conseguisse lidar com o deus da destruição, então seria inútil para eles intervirem. Depois que todos recuaram, Goten se dirigiu a Beerus. Beerus-sama, você está procurando o deus Super Saiyajin na esperança de encontrar um oponente digno? Se for esse o caso, eu serei seu oponente. Você? Beerus lançou um olhar de desprezo para Goten. Embora o garoto estivesse alerta, quanta força uma criança poderia possuir? É isso mesmo. Já que você já está aqui, não custa nada tentar. Goten afirmou, assentindo firmemente. Capítulo 62. Não fique muito convencido, filhote de Saiyajin, Beerus avisou, estreitando os olhos para Goten. É verdade que você possui um nível de alerta que os outros não têm, mas você realmente acredita que é apto a desafiar um Akaishin? Eu vim aqui em busca do deus Super Saiyajin. Não tenho interesse em pragas insignificantes como você, Beerus acrescentou desdenhosamente, uma leve carranca estragando suas feições. Aos seus olhos, Goten não era nada mais do que um ser comum com um senso de consciência ligeiramente elevado. Ele estava longe do adversário formidável que Beerus havia imaginado em seus sonhos, e certamente nem de longe possuía 1/1000º do poder do próprio Beerus. Quem pode dizer, a menos que tentemos? Goten retrucou, seu tom sério. Ele estava bem ciente dos riscos envolvidos em confrontar Beerus diretamente. No entanto, se ninguém enfrentasse Beerus, a Terra inevitavelmente enfrentaria um desastre. Talvez jogando fora sua dignidade, ele pudesse ser capaz de segurar Beerus, usando a possibilidade de usar a fraqueza de Beerus por comida gourmet a seu favor. Mas ele rapidamente descartou a ideia, pois não estava disposto a fazê-lo. Além disso, se ele pudesse enfrentar Beerus em batalha, havia uma chance de adquirir as habilidades do deus da destruição. Era um risco, mas parecia valer a pena. Além disso, se Beerus aprovasse sua próxima apresentação, talvez ele não estivesse disposto a destruir a Terra. Assim como em Dragon Ball Super, um pirralho insolente que não sabe o significado do medo, Beerus murmurou seu tom indiferente. Vocês simplesmente não conseguem compreender o poder de um Akaishin. Mas já que estão tão ansiosos para tentar, vou ceder a vocês por alguns segundos. Beerus inicialmente rejeitou o pedido de Goten, mas eventualmente ele concordou. Afinal, levaria apenas alguns segundos. Alguns segundos depois, o planeta deixaria de existir. Então, você pode prometer não machucar as pessoas inocentes na Terra até que nossa batalha acabe? Goten implorou. Ele sabia que uma vez que eles começassem a lutar, a Terra poderia ser destruída em um instante. Ele queria que Whis garantisse a segurança da Terra até que a batalha acabasse. TCH. Que chatice, Beerus resmungou, olhando para Whis. Tudo bem, aceite o pedido dele. Sim, Beerus-sama, Whis respondeu, assentindo respeitosamente. Ele bateu seu cajado levemente no chão, e uma onda de energia verde se espalhou de seus pés, cobrindo cada centímetro da Terra. Um halo verde claro apareceu ao redor de todas as criaturas do planeta. Para um anjo como Whis, essa era uma tarefa simples. Diabinho, não acredito que concordei com seu pedido absurdo, Beerus murmurou, balançando a cabeça em descrença. Mas se sua força não despertar meu interesse, não hesitarei em destruir este planeta, incluindo você. Goku, o meu Goten vai ficar bem? Xixi perguntou, seu rosto cheio de preocupação. Ela não conseguia sentir o quão forte Beerus era, mas julgando pelas expressões nos rostos de Goku e Vegeta, ela sabia que ele era um oponente formidável. Além disso, Goten havia admitido que não conseguiria derrotar Beerus, o que só aumentou suas preocupações. Não se preocupe, Xixi, Goku a tranquilizou pegando sua mão. Se Goten estiver em perigo, não hesitaremos em correr para ajudá-lo. Claro, isso era apenas consolo. Porque se nem Goten era o oponente de Beerus, eles são ainda mais incomparáveis. A única esperança deles agora é que Goten possa derrotar Beerus. Goten, você deve vencer. Gohan rezou silenciosamente. Garoto, embora sua superioridade me faça sentir muito desconfortável, mas agora você tem que usar toda a sua força para derrotar Beerus. Que ele não menospreze o poder de um Saiyajin. Vegeta cerrou os punhos com força, pensando secretamente em seu coração. Embora ele não gostasse muito de Goten, aquele garoto, ele não gostava ainda mais de Beerus. Vamos lá. Goten, você consegue. Kuririn também torceu por Goten. Enquanto a multidão assistia, Goten e Beerus lentamente se elevaram no ar. Eles pararam quando estavam a cerca de 100 pés acima do chão. Diabinho, vocês Saiyajins têm algumas transformações chamativas, não é mesmo? Perguntou Beerus, indiferente. Eles podem ser inúteis, mas pelo menos parecem aumentar sua força. Apresse-se e transforme-se. Caso contrário, você não terá chance contra mim com sua força atual. Ah, você está absolutamente certo, Goten respondeu seriamente. Diante de um Akaishin, não posso me dar ao luxo de ser descuidado. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez ele não tivesse começado com uma transformação Super Saiyajin. Mas enfrentando gente como o ridiculamente poderoso Beerus, não havia espaço para erro. Esse cara era a existência mais importante entre os deuses da destruição dos 12 universos. Então, não há tempo para se segurar. Economizar força seria simplesmente tolice neste momento. Então transforme-se rapidamente. Beerus ordenou, seu tom cheio de impaciência. Ele não tinha ilusões sobre Goten. Para desafiar um deus da destruição, Goten precisaria de muito mais do que possuía atualmente. No reino divino de Kais, o velho Kai andava ansiosamente, seu rosto uma máscara de medo. Tolos, eles são todos tolos, ele murmurou, sua voz ecoando no reino dos deuses.
Eu os avisei explicitamente, mas eles ainda escolheram desafiar Beru-sama. Eles não entendem a catástrofe que isso pode trazer ao universo? Enquanto andava, o velho Kaioshin não conseguia deixar de expressar suas frustrações. Apesar de seus claros avisos, Goten e os outros pareciam ter desconsiderado seu conselho. A decisão deles de confrontar Beerus era semelhante a cortejar a morte. A morte deles poderia potencialmente provocar Beerus ainda mais, levando a um desastre de proporções cósmicas. Ao ouvir as palavras do velho Kaioshin, Shi levantou uma sobrancelha. Ele sentiu que a culpa não era de Goten e dos outros. Em vez disso, era Beerus que era excessivamente tirânico, ameaçando destruir planetas por capricho. Diante de tal situação, Goten e os outros deveriam simplesmente ficar parados e assistir sua casa ser destruída? Ele retrucou Gozenzo-sama, embora eu geralmente concorde com suas declarações e opiniões, devo discordar de você neste assunto. Beerus-sama pode ser poderoso, mas agora ele ameaça destruir a Terra, o lar que Goten e os outros lutaram tanto para proteger. Para Goten, a destruição da Terra significaria a perda de toda a esperança. Sob tais circunstâncias, eles não deveriam revidar. Lutar pode oferecer a eles um vislumbre de esperança, em vez de ficar sentados de braços cruzados, aguardando sua ruína. O tom de Shin era firme e resoluto. Esta foi talvez a primeira vez que ele falou tão assertivamente com seu ancestral. No entanto, ele realmente acreditava em sua posição. Diante de um deus da destruição arrogante, deve-se lutar. Ninguém deseja ser um cordeiro sacrificial, muito menos Goten, que possui uma força imensa. Ouvindo isso, o velho Kai pareceu surpreso. Ele não esperava que o normalmente dócil Shin falasse tão assertivamente. Embora suas palavras fossem de fato verdadeiras da perspectiva de Goten e dos outros, o velho Kai sentiu que sua visão era muito estreita. Se eles irritassem Beerus, não seria apenas a Terra que sofreria. Toda a galáxia do norte, e até mesmo o universo inteiro, enfrentariam uma grande catástrofe. Não há nada que possamos fazer agora. Já chegamos a esse ponto. O velho Kai suspirou, ele não conseguia dizer nada. Da perspectiva daqueles mortais como Goten, o que eles fizeram foi realmente certo. Mas o que ele acabou de dizer foi da perspectiva de um Kai supremo. Da perspectiva de proteger o universo, suas palavras também estavam completamente corretas. Enquanto isso, na Terra, Goten cerrou os punhos. Ah, sim. Um rugido profundo irrompeu de sua garganta enquanto uma aura poderosa irrompeu de seu corpo. Ondas de energia, visíveis a olho nu, apareceram no céu. Chamas verde-vivo envolveram seu corpo, perfurando as nuvens como um raio de luz. Neste momento, a aura de Goten atingiu um nível de terror sem precedentes. Tanto Goku quanto Vegeta ficaram surpresos. Embora Goten tivesse se transformado ao enfrentar Majin Buu e Janemba antes, a aura que ele liberou durante essas transformações empalideceu em comparação ao seu estado atual. Isso indicava que Goten estava segurando seu poder durante essas batalhas. No entanto, enfrentando Beerus agora, ele estava indo com tudo. Até mesmo Whis, parado ao lado, não pôde deixar de olhar para Goten, sentindo a onda de poder. Uma pitada de surpresa cruzou seu rosto. Embora essa aura ainda fosse incomparável a Beerus, era inegavelmente forte. Em todo o sétimo universo, além dele e de Beerus, não havia aura mais forte do que essa. Até mesmo o Supremo Kais empalideceu em comparação ao jovem guerreiro diante deles. Interessante, Beerus refletiu com um olhar de surpresa no rosto. Você possui um poder formidável escondido dentro de um corpo tão pequeno. Não é de se espantar que você estivesse tão confiante antes. Devo admitir, eu subestimei você. Antes, ele sentia que poderia derrotar o pirralho na frente dele sem esforço. Mas a aura que irrompeu agora era poderosa sem precedentes. Entre todos os oponentes que ele enfrentou antes, exceto os deuses da destruição de outros universos, parecia que não havia ninguém mais forte do que esse garoto na frente dele. Embora o deus Super Saiyajin do sonho profético não tenha sido encontrado, esse pirralho parecia ser um bom oponente. Pelo menos ele não seria morto tão rápido. Em meio a rugidos contínuos, as chamas verde-vivo envolvendo o corpo de Goten surgiram como um mar revolto. Todos os olhos estavam fixos nele. A cor do cabelo de Goten mudou imediatamente para um tom verde vibrante, e suas pupilas ficaram douradas. O traje da parte superior do corpo estava rasgado, revelando um tronco nu adornado com músculos poderosos, uma prova de sua imensa força. Esta era sua forma Super Saiyajin lendária. Goten, neste momento, havia liberado todo o seu poder sem se segurar. O atual ele deveria ser a forma de poder total do Super Saiyajin lendário no primeiro estágio. O poder dele naquele momento era completamente incomparável ao de antes. Na verdade, estimava-se que ultrapassasse o poder do Deus Super Saiyajin. Após se transformar na forma Super Saiyajin lendária, Goten estabilizou sua aura e se dirigiu a Beerus educadamente. Beerus-sama, este é meu poder após a transformação. Estou ansioso para aprender com você. Interessante, repetiu Beerus com uma pitada de excitação na voz. Você é realmente muito mais forte do que eu esperava. Parece que a batalha que está por vir não vai me decepcionar. Depois de milhões de anos, parecia que Beerus finalmente teria um oponente digno para lutar. Capítulo 63. O jovem Saiyajin parado diante de Beerus estava cheio de surpresas. Inicialmente Beerus não tinha expectativas sobre ele, mas agora parecia que a força do garoto excedia em muito sua imaginação. Embora ele ainda não pudesse se igualar a Beerus, ele era mais do que capaz de uma partida de aquecimento. Vamos, Beerus-sama desafiou Goten, sem perder tempo com palavras desnecessárias.
Diabinho, você deveria ser o primeiro a atacar, Beerus retrucou, acenando com desdém para Goten. Apesar de estar surpreso com a força do garoto, Beerus não sentiu necessidade de fazer o primeiro movimento. Uau! Sem dizer uma palavra, Goten disparou para frente, correndo em direção a Beerus a uma velocidade incrível. Ele deu um soco com toda a sua força, apenas para Beerus casualmente pegá-lo com a palma da mão direita. A colisão enviou ondas de choque e ondas de ar em todas as direções, criando um enorme estrondo sônico. Se não fosse pelo poder protetor de Whis, as ondas de choque de energia poderiam ter obliterado a Terra inteira. O quê? Ele pegou o soco de Goten tão facilmente. Goku e Piccolo ficaram chocados. Eles podiam sentir o poder por trás do soco de Goten. Se tivesse acertado neles, seus corpos teriam explodido instantaneamente. Mas Beerus pegou facilmente sua expressão inalterada. Isso os fez perceber o quão formidável Beerus realmente era. SHHHHH. Bum, bum, bum. Sem se deixar abater pelo soco fracassado, Goten continuou a lançar inúmeros outros. Explosão sônica após explosão sônica ecoou pelo ar, fazendo a Terra tremer. Felizmente o poder de Whis protegeu a Terra de qualquer dano. Uau! Essas são todas iguarias da Terra? Elas parecem tão delicadas, e eu nunca as vi em outros planetas. Posso experimentar, por favor? Whis perguntou, seus olhos brilhando ao ver as várias iguarias no luxuoso navio de cruzeiro. Sim, claro, gaguejou o chefe da barraca de comida, surpreso com o pedido repentino. Ele sabia que não devia subestimar o companheiro do poderoso ser felino. Nesse momento Bulma também notou Whis. Esse cara é realmente um deus? Olhando para os olhos dele, porque ele parece mais um Foldie, ela se perguntou. Se Whis era um Foldie, então talvez Beerus também fosse. Se ambos eram Foldies, então talvez houvesse uma chance de evitar a crise mesmo se Goten falhasse. Estrondo. Enquanto isso no céu, Goten e Beerus estavam envolvidos em uma batalha feroz. Os sons abafados de suas colisões e os estrondos sônicos que eles criaram eram incessantes. Eles estavam se movendo tão rápido que o olho humano não conseguia acompanhar. A única maneira de rastrear sua localização era sentindo o ki de Goten e os estrondos sônicos constantes. Bum! De repente Beerus acertou um soco no peito de Goten, fazendo-o voar várias centenas de metros para trás. Goten sentiu um aperto no peito e lutou para respirar. Mesmo que Beerus não tivesse usado toda a sua força, o soco foi incrivelmente poderoso. Oh não! Goten foi atingido. Esse cara é realmente tão assustador? Os espectadores assistiram horrorizados enquanto Goten era lançado voando. Eles sabiam que Goten havia alcançado um nível de poder que eles não conseguiam compreender, mas ainda parecia haver uma lacuna significativa entre ele e Beerus. Mas Goten não estava preocupado. A dor em seu peito não o deteve, em vez disso estimulou as células em seu corpo. Sob o estímulo da dor, cada célula em seu corpo pareceu se tornar ativa, fervendo de excitação. Este é o poder da linhagem lendária Super Saiyajin. A dor pode excitar melhor o corpo, pensou Goten, com uma faísca de excitação nos olhos. Seu estado atual era um pouco similar ao estado Ultra Ego de Vegeta na segunda temporada de Dragon Ball Super. Parecia que a dor e os ferimentos sofridos serviriam como alimento e catalisadores para o crescimento. Eles estimulavam continuamente as células dentro de seu corpo, promovendo uma força cada vez maior. Com essa percepção, Goten avançou mais uma vez. Ele é realmente um pirralho persistente, e seu corpo também é incrivelmente forte. O soco de agora não o machucou. Beerus ficou surpreso novamente. Mas isso tornou a luta mais interessante. Se Goten tivesse sido morto instantaneamente, o jogo teria sido muito chato. Ah! Goten rugiu, dando outro soco direto. Beerus estendeu sua palma direita novamente para bloquear, mas naquele momento, o corpo de Goten desapareceu completamente. Ele tinha usado Kaikai quando estava prestes a atacar. O quê? O rosto de Beerus mudou, claramente não esperando que Goten fosse tão rápido. Ele ainda estava na frente dele há um momento, e seu ki estava tão claro. Mas no momento do ataque, ele desapareceu completamente. Bum! Assim como Beerus ainda estava imerso em surpresa, uma dor veio de suas costas. No momento em que a colisão soou, o corpo de Beerus também voou para frente várias dezenas de pés. Havia uma dor ardente em suas costas inteiras. Droga! Droga! Maldito pirralho! Beerus rosnou, sua expressão mudando instantaneamente. O digno deus da destruição havia sido atingido por Goten, e se ele estava brincando antes, agora a batalha real estava prestes a começar. Pirralho, sinta bem isso. Beerus levantou seu dedo indicador direito, e uma enorme bola de energia amarelo claro instantaneamente se condensou das pontas de seus dedos. Em um instante, a bola de energia inchou até o tamanho de 2 campos de futebol. Ela também continha o poder de destruir o céu e a terra. Todos olharam nervosamente para a enorme bola de energia, sentindo claramente que a habilidade contida naquela bola de energia poderia destruir completamente a galáxia inteira. A expressão de Goten permaneceu inalterada, mesmo diante de um ataque de energia tão potente. A única coisa que ele realmente temia era a energia de destruição do deus da destruição. Se você desviar dessa bola de energia, a terra abaixo de você será obliterada. Beerus provocou, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Nem a energia de Whis pode pará-la. Se você não desviar, tenho certeza de que morrerá pelas minhas mãos. A escolha foi, sem dúvida, difícil. Como alguém poderia escolher entre sua própria vida e o destino de um planeta inteiro? Goten permaneceu calmo, sua expressão imutável.
Se ele usasse seu corpo para parar essa bola de energia massiva, seria desafiador para ela atingir o planeta. No entanto, fazer isso consumiria uma quantidade significativa de sua energia física. Tome sua decisão, garoto, Beerus disse, sua risada ecoando enquanto a bola de energia em sua mão começou a descer. Ele queria testemunhar a decisão de Goten, ver o pânico e o desespero em seu rosto. Acabou. Acabou. Goten não consegue pegar aquela bola de energia, Goku e Piccolo murmuraram, seus rostos empalidecendo. Se ele desviar, a Terra desaparecerá em um instante. Se ele se forçar a continuar, mesmo que sobreviva por acaso, ele definitivamente ficará gravemente ferido. Seus corações pesavam com culpa. Tendo acabado de retornar à Terra, eles foram confrontados com uma crise imensa. Talvez, se tivessem permanecido no outro mundo, essa catástrofe poderia ter sido evitada. Mas todos os desastres do planeta estavam realmente ligados à presença deles? Goku e os outros já tinham lutado com esse dilema antes. Eles hesitaram em ser ressuscitados porque acreditavam que enquanto existissem na Terra, o planeta enfrentaria perigos perpetuamente. Depois dos Jogos de Céu, eles escolheram deixar a natureza seguir seu curso, não querendo ser ressuscitados mais uma vez. A intenção deles era clara, proteger a Terra. Continuar a ser ressuscitados sem dúvida atrairia Cell de volta ao planeta imediatamente. Se eles não pudessem derrotá-lo, então a Terra estaria condenada. Além disso, as palavras de Bulma, que ela havia dito a eles antes, tinham peso. Parecia que todos os adversários eram atraídos para o mundo deles. Talvez, se Goku e os outros não estivessem mais entre os vivos, a Terra seria poupada do ataque de tantos vilões. Não fiquem tão deprimidos, pessoal. Kuririn interrompeu, tentando levantar o ânimo deles. Embora essa bola de energia seja incrivelmente poderosa, capaz de destruir nosso planeta inteiro em um instante, vocês não notaram? O Kid Goten não mostra nenhum sinal de flutuação. Ele ainda é tão confiante e calmo. Talvez seja porque ele estava em contato com Goten há muito tempo, e toda vez que Goten lhe trazia surpresas, Kuririn tinha fé em Goten. Ele estava com Goten há muito tempo e toda vez Goten o surpreendia. Ele acreditava que dessa vez, Goten definitivamente seria capaz de lidar com isso. A bola de energia, embora não fosse rápida, já havia chegado na frente de Goten em um instante. Vamos testar a habilidade de Janemba, pensou Goten, encarando a bola de energia com ambas as mãos. Um enorme buraco negro apareceu na frente de Goten como um espelho. No momento em que o buraco negro apareceu, a bola de energia de Beerus foi diretamente absorvida por ele, desaparecendo sem deixar rastros. Não houve ondulações nem flutuações. O quê? Que tipo de movimento foi esse? Beerus exclamou, incrédulo. Como um mortal poderia fazer uma coisa dessas? Sua bola de energia tinha evaporado do nada. Até Whis, que estava saboreando seu sushi, pareceu surpreso. Oh, parece um pouco com uma habilidade espacial, ele refletiu. Esse carinha é interessante. A habilidade de agora muito provavelmente estava relacionada a algum tipo de habilidade espacial. Caso contrário, seria impossível desaparecer completamente o ataque de Beerus em um instante. Esse garoto era realmente muito incomum. Essa habilidade parece ser muito semelhante à habilidade de Janemba, você viu? Goku de repente percebeu que a habilidade que Goten usou era muito similar à de Janemba. Em um instante, o ataque de energia do oponente havia desaparecido completamente. Aquele garoto, Vegeta murmurou, também notando a similaridade. Ele sempre sentiu que Goten era ultrajante. Depois de lutar contra Bros e depois Janemba, Goten parecia ter adquirido habilidades semelhantes às deles. Poderia ser que esse garoto pudesse aprender rapidamente as habilidades dos outros durante uma luta? Se fosse esse o caso, era realmente assustador. Quando todos estavam extremamente surpresos, o buraco negro apareceu na frente de Beerus. Uma luz amarelo clara foi liberada do buraco negro e num piscar de olhos, a bola de energia massiva foi enviada de volta para Beerus. O quê? Beerus ficou chocado. Ele pensou que sua bola de energia tinha desaparecido devido a alguma habilidade misteriosa de Goten, e agora ela foi enviada de volta para ele. Nem mesmo os deuses da destruição tinham essa habilidade. Parecia que Goten estava realmente qualificado para ser confiante. Mas choque era choque. Um ataque de energia que sai por si mesmo não faria mal a si mesmo. Com um leve toque da palma de Beerus, a enorme bola de energia começou a se dissipar rapidamente. Em apenas um milissegundo, a enorme bola de energia desapareceu completamente. Pirralho, você realmente tem muitos movimentos extravagantes. Beerus admitiu, com uma pitada de surpresa em sua voz. Mas eu tenho que te dizer a sério, esses pequenos truques nunca podem derrotar um Akaishin, nem podem se tornar seu escudo. Quando a voz de Beerus caiu, uma aura roxa começou a emergir ao redor de seu corpo. Ele pretendia ficar sério. Em um instante, ele estava na frente de Goten e deu um soco. Goten nem teve tempo de usar o buraco negro e foi diretamente socado no abdômen inferior por Beerus. Bang, bang, bang. Beerus lançou uma combinação de socos, cada um deles amassando o corpo de Goten. Outro soco pesado foi desferido, e o peito de Goten desabou instantaneamente. Seu corpo foi fortemente socado por Beerus no convés do luxuoso navio de cruzeiro. Neste momento, Goten parecia extremamente machucado. Seu corpo estava coberto de marcas claras e profundas de punhos. Não havia mais nenhum lugar bom na parte superior do corpo. Vai, Goten, todos murmuraram, correndo com preocupação. Com um ferimento tão sério, ele deveria ter perdido quase completamente sua eficácia em combate.
Se os feijões Senzu não fossem usados a tempo, sua vida estaria em perigo. Mas naquele momento, Goten se levantou novamente. Seu rosto ainda estava muito calmo. Embora o ataque de Beerus agora tenha sido realmente forte, e cada soco que atingia seu corpo causasse dor, com a super habilidade de regeneração de Majin Buu, esse tipo de ferimento não era nada. Goten sacudiu seu corpo levemente, e as marcas de punho em seu corpo desapareceram imediatamente. Ele estava em perfeitas condições. Depois de ver essa cena, todos ficaram estupefatos novamente. Ele tinha acabado de sofrer um ferimento tão sério, sua parte superior do corpo tinha sido completamente deformada, mas Goten tinha se curado em um instante. Era como plasticina de borracha. Era tão assustador, mas incrível. Capítulo 64. Kuririn, você consegue entender isso? Goku perguntou, seus olhos arregalados de espanto. Quando Goten desenvolveu uma habilidade de cura tão potente? Era de conhecimento geral que os Saiyajins não tinham nenhuma habilidade inerente de cura. No entanto, Goten tinha acabado de se recuperar de um ferimento grave em um instante, parecendo tão apto quanto antes. Isso era realmente desconcertante. Goten era, sem dúvida, de sangue Saiyajin, mas por que ele possuía uma habilidade tão incomum? Eles já tinham observado Goten do outro mundo antes e não tinham notado essa habilidade única. Eu não tenho certeza, Kuririn admitiu, balançando a cabeça em confusão. Goten nunca demonstrou essa habilidade antes. No entanto, ele demonstrou a capacidade de curar os outros. Kuririn relembrou sua luta com Janemba, onde ele estava à beira da morte. Goten o havia curado completamente em um mero segundo. Foi uma ocorrência estranha, especialmente porque os Saiyajins não eram conhecidos por suas habilidades de cura. Kakarot, Goten é diferente, Vegeta declarou, virando-se para Goku. Ele não é como nós, Saiyajins. As habilidades que ele possui são diferentes das nossas. Seja a transformação de Goten em uma forma de cabelo verde ou sua rápida recuperação, essas eram habilidades que um Saiyajin não poderia dominar. Claro, o conhecimento limitado de Vegeta desempenhou um papel nessa suposição. Uau! Whis exclamou, seus olhos fixos em Goten. Esse garoto continua nos surpreendendo. Primeiro, ele dominou uma habilidade semelhante ao poder espacial, e agora ele demonstrou essa potente habilidade de cura. Se bem treinado, ele pode ser o melhor candidato para o próximo Akaishin. Whis ponderou isso em seu coração. Em todo o sétimo universo, não havia muitos mortais com poder significativo. A família Frost Demon havia demonstrado um talento notável desde centenas de anos atrás, superando a maioria das raças no universo. Beerus até considerou fazer de Freeza o próximo candidato a deus da destruição. Infelizmente, Goku havia matado Freeza. A raça Saiyajin, que antes era discreta, parecia estar em ascensão. Goku e Vegeta possuíam poder além de Freeza. E agora Goten, que era muito mais forte que Freeza, conseguiu cultivar sua força a esse nível em apenas alguns anos. Se ele se tornasse o candidato a deus da destruição do sétimo universo no futuro, ele poderia suceder Beerus como o mais poderoso deus da destruição. Neste momento, Beerus olhou para frente. O ataque feroz de agora não só falhou em matar Goten, mas ele também se recuperou facilmente. Isso surpreendeu Beerus, mas também o excitou. Se tivesse sido tão fácil se livrar de Goten, então as coisas teriam sido muito simples. Felizmente, Goten continuou trazendo surpresas inesperadas. Embora ele pensasse assim em seu coração, sua boca disse algo mais. Pirralho, você realmente tem muitos truques em seu arsenal. Mas eu gostaria de saber se você será capaz de se recuperar disso de novo. Beerus provocou, correndo em direção a Goten novamente. Desta vez, ele aumentou sua força. No momento em que seu corpo brilhou, ele já estava na frente de Goten. Sem mais delongas, ele deu um uppercut pesado no estômago de Goten. Goten cuspiu um bocado de sucos gástricos, seu corpo foi jogado no ar. Beerus desapareceu novamente. Uau! Goten estabilizou seu corpo à força, e no momento em que virou a cabeça, viu o rosto de gato de Beerus. Havia um sorriso maligno em seu rosto, e suas mãos já estavam entrelaçadas, esperando em silêncio. No momento em que Goten estabilizou seu corpo, os punhos cerrados de Beerus bateram pesadamente. Estrondo! Estrondo! Outro estrondo alto fez o luxuoso navio de cruzeiro tremer. A superfície do mar agitou ondas enormes. Se não fosse pela proteção energética de Whis, esse golpe poderia ter destruído a Terra. Dessa vez, Beerus não escolheu atacar com energia. Em vez disso, ele desceu, seus punhos golpeando Goten como metralhadoras. Bum, bum, bum. Soco após soco aterrissou precisamente no rosto e corpo de Goten. O corpo recém-recuperado mostrou marcas claras de punho novamente. Goten podia sentir a dor se acumulando pouco a pouco. Embora ele tivesse adquirido a super habilidade de regeneração de Majin Buu, ele ainda podia sentir dor. Afinal, como um ser vivo que tinha carne e osso, ele podia sentir dor. Se alguém perdesse até mesmo a sensação de dor, não seria um ser vivo de verdade. Olhando para Goten, que estava completamente deformado, Beerus levantou seu punho alto novamente, sua mão cheia de chamas de aura roxa. Estrondo. Com um soco forte, o corpo de Goten se partiu como uma melancia. Vendo essa cena, todos engasgaram de susto. Xixi, Bulma e Videl gritaram de horror. O homem-gato na frente delas era muito cruel. Ele tinha realmente explodido o corpo de Goten. Ah, droga! Seu bastardo, absolutamente imperdoável. Goku rugiu, incapaz de conter sua raiva por mais tempo. Ele se transformou em Super Saiyajin 3. Gohan seguiu o exemplo e se transformou em um Super Saiyajin 2.
Então Piccolo, Kuririn e Majin Buu elevaram suas auras ao extremo. Uau! Ao mesmo tempo eles correram em direção a Beerus. E, um bando de insetos, Beerus bufou desdenhosamente. Ele não prestou atenção em Goku e os outros. Embora cada um deles pudesse ser considerado o melhor entre os mortais, possuindo uma força impressionante, eles não valiam a pena serem mencionados diante de um deus da destruição. E comparado a Goten, Beerus não tinha interesse algum nessas pessoas. Depois que sua voz indiferente caiu, Beerus bateu levemente no chão com os dedos dos pés. Um halo roxo se espalhou instantaneamente pelos arredores. Goku e os outros que tinham acabado de correr foram jogados para fora no momento em que viram a energia roxa. Eles caíram pesadamente no chão, e Piccolo e Gohan cuspiram um bocado de sangue, perdendo instantaneamente seu poder de luta. Até mesmo o pico do poder de combate do Super Saiyajin 3 era tão vulnerável na frente de Beerus. Droga! A força daquele cara está além da nossa compreensão. Não podemos pará-lo de jeito nenhum, disse Goku, seus olhos cheios de seriedade grave. Um mero pisar forte os tornará ineficazes em combate. Se ele quisesse, poderia matá-los em um instante. Dada uma lacuna de poder tão vasta, a vingança parecia fútil, e a terra inteira parecia estar à beira da destruição. Depois que Beerus derrotou Goku e os outros sem esforço, ele voltou seu olhar para o local onde Goten tinha acabado de explodir. Ele sabia que o garoto estava ileso. Sua aura não havia enfraquecido nem um pouco. Parecia que a habilidade de recuperação de Goten excedia em muito suas expectativas. Mesmo depois de ser explodido por ele, a energia de Goten não diminuiu. Enquanto todos os guerreiros estavam perdidos, Goten, que tinha acabado de ser explodido, começou a se recuperar aos poucos. Em um momento ele recuperou sua forma. Essa visão mais uma vez chocou todos os presentes. Alguém ainda poderia se recuperar de ser explodido por um soco? Isso, o que está acontecendo? Goten não está morto. Ele está vivo novamente. Este é realmente o Goten? Não é incrível? Videl olhou incrédula para Goten, que havia recuperado seu corpo. Ela sabia que Goten era muito forte, mas nesse nível de força, até mesmo um corpo que havia sido esmagado em pedaços poderia se recuperar. Para ela isso era completamente inacreditável. Goten está bem. Ótimo, meu Goten não foi morto, Xixi exclamou, extremamente animada. Além de chocados, todos também deram um suspiro de alívio. Aquele garoto Goten sabe como nos assustar, disse Kuririn, respirando fundo. Ele estava mais preocupado com Goten sendo morto do que com qualquer outra pessoa. Porque se isso acontecesse, ele seria o único guerreiro restante na Terra. O poder está constantemente se expandindo. É tão forte, parece que meu corpo vai explodir. Goten murmurou para si mesmo, aparentemente alheio ao choque e excitação ao seu redor. Ele estava completamente em seu próprio espaço, isolado de todos os sons externos. Uma vasta força estava constantemente se formando em seu corpo, surgindo loucamente. O corpo inteiro parecia uma enorme mola. Energia infinita estava constantemente se espalhando para seu corpo. Aquela sensação, como se a energia fosse tão poderosa que quisesse explodir seu corpo. Parecia que a surra que ele havia sofrido agora estava lentamente se transformando em poder. Esse era o poder do Super Saiyajin lendário. Não consigo mais controlar, minha força está prestes a transbordar. Goten murmurou, sua expressão se tornando um pouco opaca. Era como se ele tivesse esquecido completamente que havia um poderoso deus da destruição, Beerus, na sua frente. Uma força extremamente poderosa apareceu de repente no corpo daquele garoto, e esse poder ainda está se expandindo rapidamente. O que está acontecendo? Que tipo de segredo está escondido no corpo desse garoto? Vice perguntou, ainda mais surpreso agora. Ele não esperava que a força de Goten não só não enfraquecesse após ser derrotado por Beerus, mas a energia em seu corpo estava aumentando bruscamente. Ele podia sentir que o próprio Goten estava tendo dificuldade em suprimir essa força. É interessante, a força dele ainda está aumentando? Beerus refletiu, sentindo o poder crescente no corpo de Goten. Ele não parou imediatamente. Não havia medo ou preocupação de nenhum tipo. Pelo contrário, a excitação em seu rosto se tornou mais intensa. Porque quanto mais forte Goten ficava na frente dele, mais ele podia experimentar uma batalha emocionante. Era algo com que ele sonhava há milhões de anos. Vai explodir. Goten rugiu, liberando a força poderosa em seu corpo. Uma onda de ar poderosa foi gerada ao redor de seu corpo. O feixe de energia verde vibrante de dezenas de metros de diâmetro também perfurou o céu em um instante. Neste momento, o céu inteiro se transformou em um tom de verde vibrante, e as nuvens escuras circundaram continuamente o feixe de luz verde. No segundo seguinte, raios de relâmpagos dourados passaram pelas nuvens escuras e piscaram no céu. O relâmpago crepitante estava ficando cada vez mais forte. Neste momento, toda a terra parecia o fim do mundo. O cabelo verde vibrante de Goten estava alto, e arcos dourados também apareceram ao redor de seu corpo. Aqueles arcos elétricos eram como pequenas cobras reaparecendo. As ondas de ar estavam constantemente se espalhando. Goku e os outros rapidamente colocaram suas mãos na frente deles para bloquear. E então eles ficaram sem palavras de surpresa pela energia de Goten se expandindo rapidamente. Poderia ser. Essa é a transformação do Super Saiyajin 2 de Goten? Gohan perguntou, olhando para o cabelo verde alto e o relâmpago dourado ao redor do corpo de Goten. Isso era um pouco similar a quando ele se tornou Super Saiyajin 2. Havia uma lacuna qualitativa entre a cor do cabelo e a cor do relâmpago, assim como a força das duas formas após a transformação. É bem parecido.
Parece que a linhagem de Goten passou por algum tipo de mutação. Piccolo acrescentou apressadamente. De qualquer forma, a força de Goten se tornou mais forte, e a Terra está mais segura. O Goten atual deve ser capaz de lutar contra Beerus. Capítulo 65. De fato, essa forma poderia ser chamada de segundo nível do Super Saiyajin lendário, ou, resumidamente, o Super Saiyajin lendário 2. Ao se transformar nessa forma, a imensa energia dentro do corpo poderia ser liberada, e o corpo, mais robusto do que a transformação anterior, era totalmente capaz de aproveitar essas energias. É essa a sensação de um avanço? Goten se perguntou em voz alta, seu punho cerrado levemente enquanto a força em seu corpo se concentrava continuamente em direção a ele. Ele tinha que admitir, a sensação era estimulante. Parecia que lutar contra Beerus era uma experiência benéfica, pois ele poderia realmente aumentar sua própria força através do combate. Agora sua força havia melhorado qualitativamente. Neste momento Beerus também bateu palmas. Nada mal, você realmente fez um avanço lutando comigo. Estou surpreso com o poder que você possui agora, ele disse a Goten, um sorriso brincando em seus lábios. Para ser honesto, você é o primeiro mortal que me excitou em dezenas de milhões de anos. Talvez seja verdade como você disse, eu não preciso procurar por aquele Deus Super Saiyajin agora. Se o Goten anterior não tivesse aguçado seu apetite por uma luta, então o Goten na frente dele era de fato considerado um oponente digno por ele. A força atual desse cara era de fato muito poderosa. Mesmo se você olhar para os 12 universos, o número de mortais que poderiam atingir esse nível definitivamente poderia ser contado nas mãos. Neste momento, a energia violenta no corpo de Goten diminuiu pouco a pouco. Então, ele olhou para Beerus e disse, Beerus-sama, agora é a hora da batalha real começar, prepare-se. Este imenso poder naturalmente o encheu de confiança. Este tipo de melhoria foi realmente substancial. Nem ele mesmo sabia quantas vezes essa forma era mais forte do que antes. Claro, ele podia estimar que se ele estava acima da força do Super Saiyan God antes, então agora, ele definitivamente não era mais fraco do que o Super Saiyan Blue Goku com Kaioken ativado 20 vezes. Em um curto período de tempo, sua força havia melhorado assustadoramente. Esse era o benefício da linhagem lendária Saiyajin. Se alguém continuasse a lutar, haveria um avanço. Uau! No momento em que a voz caiu, o corpo de Goten também apareceu em um flash. Todos viram apenas um flash de relâmpago verde. Agora, além de Beerus e Whis, ninguém conseguia ver Goten claramente. Nem mesmo uma breve pós-imagem podia ser vista claramente. Se não fosse pela aura verde vibrante ao redor de seu corpo, eles provavelmente não seriam capazes de ver nada. Afinal, a lacuna entre Goten e todos os lutadores havia sido completamente desenhada, e era absolutamente mundos separados. Quase num piscar de olhos, Goten apareceu bem na frente de Beerus. Dessa vez, não houve golpes fortes. Beerus repetiu seu velho truque, bloqueando com a mão direita. No momento em que os punhos colidiram, ficou óbvio que Beerus não conseguiria bloquear tão facilmente dessa vez. Seu corpo foi diretamente explodido pelo soco de Goten. O corpo de Beerus voou de cabeça para baixo por uma distância de vários milhares de pés antes de se levantar firmemente. Neste momento, ele sentiu uma sensação de formigamento em todo o braço. Você está brincando comigo? A força desse pirralho se tornou tão assustadora? Sentindo a dormência em seu braço, Beerus também franziu a testa instantaneamente. Justo quando ele estava surpreso, o corpo de Goten brilhou para longe novamente e apareceu acima da cabeça de Beerus. Ele apertou as mãos e bateu com força. Vendo isso, Beerus correu para um lado, insistindo em desviar do ataque de Goten. Então levantou a perna como um chicote e chutou diretamente em direção ao peito de Goten. Com um baixo impacto, Goten foi chutado para longe. A aura de energia roxa ao redor do corpo de Beerus também surgiu instantaneamente. Uau uau, bang bang bang. Os corpos dos dois instantaneamente se transformaram em dois raios de luz, colidindo continuamente. Mais uma vez, círculos de explosão sônica apareceram um após o outro no céu. Desta vez, era óbvio que ambos eram muito rápidos. Ei! A velocidade e a força atingiram um nível tão assustador, comentou Whis, observando atentamente a batalha entre os dois. Se for melhorado ainda mais, pode ser capaz de atingir o nível de outros Akaishins. Nem eu nunca vi um mortal tão exagerado. Beerus era uma existência de destaque entre os 12 universos. A força do deus da destruição de cada universo era diferente. E essa diferença era relativamente grande. Os deuses da destruição de alguns universos não eram particularmente fortes. E se Goten continuasse a melhorar, era muito provável que ele alcançasse o nível daqueles deuses da destruição mais fracos. Bang bang bang. Goten e Beerus continuaram a trocar golpes. As nuvens no céu tinham sido completamente despedaçadas. Estrondo. Uma série de enormes raios roxos como um tornado atacava constantemente a Terra. Sem a energia de Whis, estimava-se que apenas um golpe poderia afundar um planeta. Goten lutou cada vez mais, e sentiu um fluxo constante de energia física e força fluindo de seu corpo. As transformações de Saiyan não se tornaram um fardo para ele, nem consumiram muita energia física. Em vez disso, mais e mais energia física e força foram criadas em seu corpo. Talvez essa fosse a diferença entre o Super Saiyajin lendário e o Saiyajin normal. Se fosse um Saiyajin comum, ele provavelmente estaria um pouco exausto depois de lutar com toda a sua força por tanto tempo. Bum! Os dois se socaram novamente.
Os corpos de Goten e Beerus recuaram dezenas de pés cada. O local onde seus punhos tinham acabado de colidir pareceu se transformar em uma fenda espacial, com arcos azuis e dourados se contorcendo ao redor como serpentes. Beerus estava ofegante, a intensidade da batalha claramente afetando sua resistência. Afinal, seus passatempos principais eram dormir e comer. Treinar não era algo com que ele se importasse particularmente. Especialmente como aquele que exercia o poder das leis do sétimo universo, ele não via necessidade de treinar. Em sua opinião, ele era a existência mais poderosa do sétimo universo, e era absolutamente impossível para qualquer mortal superá-lo. Portanto, a combinação de sono e alimentação prolongados, somada a essa luta intensa e consumo de energia, começou a afetar sua resistência. Quanto a Goten, ele parecia estar em um estado de extrema excitação no momento. Um fluxo constante de poder jorrava continuamente de seu corpo. Esse pequeno patife, sua força realmente atingiu esse nível. Beerus secretamente exclamou em seu coração. Possuir 1/10 da minha força é realmente impressionante. Na realidade, ele nunca usou toda a sua força desde o começo. Porque uma vez que ele liberasse todo o seu poder, Goten provavelmente não seria capaz de suportar um único movimento. O poder de um deus da destruição definitivamente não era algo que um mortal pudesse igualar. A razão pela qual ele não terminou a batalha rapidamente foi porque ele não tinha experimentado a emoção de lutar por um longo tempo. Hoje, ele finalmente teve uma boa experiência. Mas com o declínio de sua resistência, ele sentiu que era a hora de essa batalha acabar. No entanto, naquele momento, Beerus não tinha absolutamente nenhuma intenção de matar Goten. Em todo o sétimo universo, mortais que pudessem possuir quase 10% de seu poder eram inéditos. Se ele matasse o jovem na frente dele, seria bem problemático se ele quisesse lutar no futuro. Talvez, se Goten se desenvolvesse bem, ele poderia se tornar um oponente digno. No mínimo, o combate diário não seria tão monótono. Então, é hora de acabar com esta batalha. Beerus disse levemente. Ao ouvir isso, o rosto de Goten caiu levemente. Ele sabia muito bem que na batalha de agora, Beerus não tinha usado sua força total. Mesmo que ele possuísse poder além do de um Super Saiyan God ou mesmo Super Saiyan Blue com esteroides, era absolutamente impossível para ele ser páreo para Beerus com força total. Ele ainda tinha a habilidade de matá-lo com um único golpe. Além do mais, ele já estava lutando contra Beerus há muito tempo. O silêncio do sistema indicava que ele não havia adquirido nenhuma habilidade do deus da destruição. Em seu confronto com Beerus, seu desejo mais profundo era adquirir as habilidades de destruição de um deus da destruição. Se ele não pudesse adquiri-las, esse poder permaneceria para sempre um sonho não realizado. Afinal, essas habilidades continham os poderes das leis para governar um universo e obliterar qualquer coisa. Além disso, a força de Beerus superava em muito a sua. Garoto, Beerus começou com um sorriso nos lábios. Em seguida, vou lhe mostrar o verdadeiro poder de um Akaishin. Vou lutar com você com todas as minhas forças. As palavras causaram um arrepio na espinha de todos. Eles já tinham considerado Beerus formidável, mas parecia que sua estimativa tinha ficado aquém. Vegeta, seu rosto uma máscara de medo, murmurou, eu já disse isso antes. Nenhum de nós, nem mesmo Goten pode derrotar o Akaishin Beerus. O resultado será sempre o mesmo. Viz riu das reações deles, então se dirigiu ao grupo. Beerus-sama é o deus mais poderoso deste universo. Sua força está além da sua compreensão. No entanto, Goten também é bastante impressionante, possuindo 1/10 da força de Beerus-sama. Este é um feito não visto por dezenas de milhões de anos. Na verdade, ele já havia decidido em seu coração que treinaria Goten para ser o próximo candidato a deus da destruição. 10º? Então, não há chance de ganhar? Entretanto, depois de ouvir as palavras de Viz, a expressão de todos piorou ainda mais. A Terra realmente será destruída hoje? A revelação dessa lacuna de 10 vezes no poder drenou a cor de seus rostos. A Terra seria destruída hoje? Mesmo com a força formidável de Goten, parecia impossível preencher essa lacuna. Além disso, Beerus parecia estar se preparando para liberar seu poder total, não deixando espaço para Goten crescer. Vamos, Beerus-sama, Goten disse, determinação queimando em seus olhos. Experimentar o poder total do Akaishin mais forte pode ser uma lição valiosa. Goten ainda não havia adquirido nenhuma das habilidades de Beerus. Talvez fosse porque Beerus estava se segurando, não lutando com sua força total. Se Beerus liberasse seu poder total, Goten poderia aprender suas habilidades. Enquanto Beerus se preparava para lutar, uma pitada de aura roxa o cercou. Seus olhos endureceram, e uma sensação avassaladora de opressão encheu o ar, tornando impossível para qualquer um reunir a vontade de resistir. Até Goten sentiu a imensa pressão. Ah, sim. Vamos lutar, Goten declarou cerrando o punho. Uma chama de aura verde dançava ao redor de seu punho. Como um Saiyajin, eu nunca vou recuar de uma batalha. Com um rugido, a força de Goten atingiu seu pico. Se Beerus estava indo com tudo, ele não tinha escolha a não ser fazer o mesmo. Outro ataque sem sentido, Beerus comentou friamente. Ele tinha visto Goten usar o mesmo ataque de soco direto 3 vezes. Com um soco rápido, o punho de Beerus penetrou o corpo de Goten. No entanto, não houve resistência alguma. Clone. O rosto de Beerus mudou. Ele tinha acabado de zombar de Goten, apenas para perceber que tinha sido enganado. Olhando para cima, ele viu centenas de clones de Goten no céu, uma técnica similar à técnica multifor de Tin Shinhan, mas mais refinada. Kamehameha. O último flash. Lâmina Destructo diz Deca. Canhão de feixe especial.
Raio da morte. Em um instante, centenas de Goten lançaram vários ataques, enchendo o céu com rajadas de ki direcionadas diretamente a Beerus. Embora tal ataque certamente não seria capaz de causar dano a Beerus, mas enquanto ele desvia desses ataques, ele definitivamente revelaria falhas em sua defesa. Então seria a oportunidade perfeita para lançar um ataque. Como isso é possível? Goten dominou todas as nossas técnicas. A visão dos Ki Blast deixou todos boquiabertos. Goten não só aprendeu todas as técnicas deles, mas também as executou perfeitamente. Assim, com um rugido, Goten direcionou todos os Ki Blast para Beerus, que ficou imóvel, desviando sem esforço dos ataques com movimento mínimo. Aproveitando a oportunidade, Goten usou o Kaikai para aparecer atrás de Beerus, concentrando toda sua energia em um soco. No entanto, no momento em que Goten levantou o punho, Beerus se virou com uma velocidade surpreendente, um sorriso diabólico no rosto. Pirralho fedorento, você pensou que poderia me atacar furtivamente com um movimento tão astuto, mas você é muito ingênuo. Com essas palavras, o joelho direito de Beerus bateu no peito de Goten como um raio. Bum! Uma colisão ecoou, seguida por um jato de sangue. O corpo de Goten voou para trás, um rastro de sangue pintando um arco brilhante no céu. Esse cara usou Ultra Instinct. Enquanto era mandado voando, Goten percebeu que Beerus devia ter usado o Ultra Instinct agora mesmo. Capítulo 66. Em face do ataque implacável de Goten, parecia impossível para qualquer um desviar de seus Ki Blast sem se machucar. A única explicação plausível era que Beerus havia ativado o Ultra Instinct, permitindo que ele se esquivasse subconscientemente. Enquanto o corpo de Goten despencava, Beerus se transformou em um raio de luz roxa, alcançando-o em um instante. Ele agarrou a cabeça de Goten e a jogou para baixo com imensa força. Estrondo. No momento em que o corpo de Goten fez contato com o chão, a terra tremeu violentamente. Clique. Um som nítido semelhante a vidro quebrando ecoou pelo ar. A barreira de energia, condensada por Whis, começou a rachar rapidamente onde Goten estava. As rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalharam em todas as direções a uma velocidade visível a olho nu. Apesar da situação, Goten continuou a elevar sua energia. A energia verdejante ao redor de seu corpo o irrompeu continuamente. No entanto, ele não conseguiu se libertar do aperto de Beerus. Afinal, Beerus estava exercendo toda sua força, e a distância entre eles ainda era vasta. Pirralho astuto, Beerus sorriu. Eu sei que você possui uma habilidade de recuperação potente. Mas deixe-me dizer, essas habilidades são inúteis agora. Lembre-se, diante do poder absoluto de um Akaishin, tais truques não têm sentido. Beerus teve que admitir que Goten era formidável, possuindo habilidades que nem mesmo os deuses possuíam. No entanto, se a diferença de força fosse muito significativa, essas habilidades extravagantes não seriam de muita utilidade. Elas só poderiam desempenhar um papel crucial contra oponentes que fossem mais fracos ou ligeiramente mais fortes. Enquanto isso, Goten ainda estava constantemente melhorando sua energia. Havia um brilho verde vibrante em ambos os olhos. Justo quando Beerus estava se deleitando com seu triunfo, o corpo de Goten começou a se fragmentar, desintegrando-se em partículas. Beerus ficou surpreso. O quê? Que tipo de truque é esse? Ele não conseguia acreditar que um mero mortal pudesse dominar tantos movimentos extraordinários. E cada um desses movimentos era realmente ultrajante. A força do seu corpo era ridiculamente forte, e mesmo que o ataque de Beerus atingisse seu corpo, esse cara não parecia sofrer muito dano. E mesmo que ele tenha sido explodido em pedaços por ele antes, ele poderia se recuperar sozinho. Agora era ainda mais ultrajante. O corpo realmente começou a se fragmentar rapidamente. Era muito surpreendente que uma pessoa tivesse tantos superpoderes em seu corpo. Todos assistiram a essa cena horrorizados. Goku achou esse movimento muito familiar. Janemba havia dominado essa habilidade, e eles sofreram muito por causa disso. Inesperadamente, Goten também havia aprendido essa habilidade. Como Goten aprendeu tantas habilidades de Janemba? Goku se perguntou em voz alta. Será que ele dominou completamente as habilidades de Janemba em apenas uma batalha? Se for esse o caso, então a habilidade de aprendizado de Goten é muito forte. É preciso saber que ele, Vegeta e Gohan eram todos gênios do combate. Mas era simplesmente impossível para eles aprenderem os truques do oponente na batalha. Mesmo que eles deliberadamente pedissem ao oponente para aprender, estimava-se que eles teriam que aprender por um longo tempo. E ele achava que esse tipo de habilidade deveria ser difícil de aprender, porque deveria ser uma habilidade intrínseca de Janemba. Mas por que Goten conseguiu dominá-lo? E ele o havia dominado tão completamente. Piccolo e Vegeta também ficaram chocados. Eles não conseguiam entender o porquê. Enquanto todos estavam chocados, o corpo de Goten rapidamente começou a se reagrupar atrás de Beerus. No momento em que seu corpo se reformou, Goten lançou um chute em direção a Beerus. Ele teve que exercer 120% de sua força e velocidade para ter uma chance de sobrevivência contra Beerus. HMPH. Beerus bufou friamente, seu rosto cheio de desdém. Eu disse antes, esses tipos de truques são inúteis diante da força absoluta. Ele evitou o ataque de Goten na velocidade da luz, agarrou Goten pelo tornozelo e o jogou pesadamente no chão. O corpo de Goten foi esmagado no chão novamente. Até mesmo um ataque furtivo não teve sucesso. A diferença de força entre eles era muito grande.
Um bocado de suco gástrico saiu diretamente de sua boca. A mão de Beerus foi instantaneamente presa ao peito de Goten. Ao mesmo tempo, uma explosão de energia roxa envolveu seu corpo completamente, e sua força começou a enfraquecer rapidamente. Ha. Beerus riu. Pirralho astuto, esses seus truques são realmente bons. Mas agora eu usei o poder de Deus para selar seu corpo. Você ainda pode usá-los? Após a energia roxa envolver Goten completamente, Beerus falou triunfantemente novamente. Ele pensou que Goten era um bom oponente e não queria destruí-lo completamente. Então ele apenas selou toda a energia e corpo de Goten para terminar a luta. O rápido desaparecimento de seu poder fez Goten sentir uma sensação de crise sem precedentes. É isso o poder de um Akaishin? Ele se perguntou. Meu corpo está completamente travado e não consigo me mover. O rápido desaparecimento desse poder deixou Goten em um estado de pânico total. Isso era algo que nunca tinha acontecido com ele desde que viajou para este mundo. Para alguém com força considerável, a perda de poder sem dúvida o deixaria extremamente aterrorizado. Goten se viu experimentando essa sensação perigosa em primeira mão. Além disso, ele tinha acabado de tentar usar as habilidades de Majin Buu e Janemba. No entanto, esses poderes perderam sua eficácia completamente. Isso incutiu nele um medo profundo dos deuses deste mundo pela primeira vez. Parece que o poder de um Akaishin é muito mais insondável do que o retratado em Dragon Ball Super. Depois de um minuto, a força de Goten estava quase esgotada. Ele não conseguia mais manter a transformação de Super Saiyajin e voltou ao seu estado normal. Conforme sua força se esgotava, Beerus retirou sua energia. Em um instante, Goten sentiu sua força retornando rapidamente. Acabou, garoto. Sua força está realmente além da minha imaginação, e você é o mortal mais poderoso que já conheci até agora. Uma avaliação dessas é suficiente para você se sentir orgulhoso. Beerus se levantou, olhou para Goten e falou. Ser reconhecido pelo Deus da Destruição era definitivamente o maior elogio para a maioria das pessoas. Mas Goten não queria desistir agora, pelo contrário, ele estava muito relutante. Ele lutou com Beerus porque queria principalmente usar a oportunidade para obter suas habilidades divinas. Agora que a luta havia acabado, ele nem sequer conseguiu ganhar um item de poder de combate. Esse era um resultado que ele não podia aceitar de jeito nenhum. Beerus-sama, a batalha está longe de acabar, declarou Goten, levantando-se. Ele estava determinado a obter as técnicas divinas de Beerus hoje, sabendo que as oportunidades futuras poderiam não ser tão frutíferas. Mesmo que ele lutasse com Beerus no futuro, a intensidade da batalha atual dele seria inigualável. Era improvável que Beerus fosse forçado a usar sua força total novamente. Agora que ele tinha chegado até aqui hoje, Goten estava decidido a adquirir o poder de destruição do Deus da Destruição. Rapaz, você entende a gravidade das suas palavras? Beerus retrucou com desdém. Mesmo que sua energia esteja se recuperando rapidamente, levará dias para retornar ao seu pico. Perdi o interesse em você por enquanto. Ele havia suprimido o poder de Goten anteriormente e apesar da impressionante velocidade de recuperação de Goten, levaria de 3 a 5 dias para que sua energia se recuperasse completamente. Beerus havia perdido o interesse em lutar contra Goten por enquanto, mas se Goten ficasse mais forte no futuro, seu interesse poderia ser reacendido. Uau! Nesse momento Goku, Gohan e Kuririn chegaram ao lado de Goten. Goten, talvez seja melhor deixar para lá. Você não é páreo para Beerus-sama, eles aconselharam. Sua condição física se deteriorou rápido demais. Não é sensato continuar lutando. Eles reconheceram a força e determinação de Goten e apontaram que Beerus parecia não ter intenção de levar o assunto adiante. Goten aparentemente havia conquistado a aprovação de Beerus, e foi por isso que ele o poupou. No entanto, se Goten continuasse a provocá-lo, o resultado poderia não ser tão favorável. Pelo menos vocês têm algum senso, Beerus comentou com desdém. Ele não tinha desejo algum de destruir o planeta diante dele, especialmente porque ele admirava Goten. Ele viu potencial em Goten, que poderia se tornar o lutador mais poderoso do Universo 7 no futuro. Destruir um planeta foi uma escolha para ele. Não havia necessidade de afastar Goten destruindo um planeta que não tinha valor para ele. Não foi uma decisão sábia. Ele não tinha medo de Goten ou de qualquer outra pessoa no Universo 7, mas não havia necessidade de semear ódio no coração de Goten sem razão. Ignorando o conselho de Goku, Goten estava determinado a adquirir o poder do Deus da Destruição. Beerus-sama, ainda tenho mais uma técnica para lhe mostrar, acredito que você ficará muito interessado nessa habilidade. Ele disse confiantemente. Ele estava preparado para usar Ultra Instinct. Embora seu Ultra Instinct ainda estivesse em seu estágio inicial, Ultra Instinct Sign, e não fosse o suficiente para derrotar Beerus, ele estava disposto a correr o risco. Esta poderia ser sua última chance de aprender as habilidades de Deus da Destruição de Beerus. Você tem algum outro truque na manga? Beerus perguntou, nada impressionado. Para ser honesto, não estou particularmente interessado. Essas técnicas podem funcionar em outros, mas não em mim. Qualquer técnica sofisticada não tinha sentido diante do Deus da Destruição. Não, você definitivamente vai se interessar dessa vez. Goten afirmou. Ele então começou a ajustar seu ki, acalmando a energia anteriormente caótica dentro de seu corpo. Sob os olhos atentos de todos os presentes, Goten fechou os olhos lentamente e começou a regular sua respiração. Beerus olhou com desdém, enquanto Whis parecia ter notado algo e olhou curiosamente. Poderia ser. Não pode ser, ele pensou.
Esse garoto é apenas um mortal com talento relativamente forte. Deveria ser impossível para ele dominar as habilidades pertencentes a um deus. Além disso, essas transformações violentas de agora, e essa habilidade devem entrar em conflito uma com a outra. É absolutamente impossível para um mortal comum possuir duas habilidades extremas. Viz inicialmente pareceu cético, mas imediatamente descartou sua especulação. A transformação que Goten sofreu foi extremamente violenta, com seu ki furioso como uma fera indomável. Essa habilidade única dos deuses exigia uma mente pacífica, o que estava em conflito direto com a transformação anterior de Goten. Além disso, o mero mortal, que era estimado viver no máximo mais 100 anos, não poderia dominar essa habilidade divina em 100 anos. Mas enquanto Viz estava perdido em suas dúvidas, linhas prateadas começaram a surgir ao redor do corpo de Goten, e uma onda de energia divina nasceu instantaneamente dentro dele. O quê? Você está brincando? É o ki de um deus. Impossível, esse garoto é apenas um Saiyajin comum. É absolutamente impossível para ele possuir o ki de um deus. Beerus exclamou em choque. Ele não conseguia acreditar no que estava sentindo. Um corpo mortal estava liberando o ki de um deus, e esse ki não era fraco, mas parecia bastante familiar. Parece que, embora seja surpreendente e inacreditável, parece que Goten realmente dominou o Ultra Instinct. É realmente surpreendente, comentou Viz, cheio de surpresa. Seu palpite anterior, que ele havia considerado improvável, foi provado errado. Essa aura era muito familiar, e as linhas prateadas ao redor do corpo de Goten eram claramente a reação inicial após dominar o Ultra Instinct. É esse tipo de transformação de novo. Goten está ficando sério. Kuririn exclamou animadamente. Ele se lembrou de que quando Goten usou essa transformação antes, ele eliminou Cell instantaneamente em sua forma final. Ele não sabia se Goten a havia dominado agora, mas era inegável que Goten ainda era muito forte. Enquanto todos assistiam em choque, os olhos de Goten se abriram de repente, e uma luz prateada brilhou através deles. Uma aura prateada surgiu ao redor de seu corpo, e a temperatura ao redor aumentou de repente. Era o Ultra Instinct Sign. Embora Goten soubesse que o Ultra Instinct Sign não poderia derrotar Beerus, ele não teve escolha a não ser iniciar a batalha final para aprender o poder de destruição de Beerus. Ultra Instinct? Isso deveria ser uma piada, certo? Essa é uma habilidade divina que é muito difícil para nós Akaishins dominarmos, e esse garoto realmente atingiu o nível de entrada, Beerus comentou. Sua complacência e desdém gradualmente desaparecendo, substituídos por seriedade. Embora tal força ainda não pudesse derrotá-lo, o fato de um mero mortal conseguir compreender o instinto superior foi o suficiente para chocá-lo. Capítulo 67. Na era atual dos 12 universos, apenas Beerus conseguiu tocar o limiar do Ultra Instinct, alcançando o reino do Ultra Instinct imperfeito. Os outros 11 deuses da destruição nem chegaram perto. Embora cada deus da destruição possuísse suas próprias habilidades únicas, não era necessário que eles aprendessem o Ultra Instinto do anjo. Mas quando um deus da destruição era nomeado, o anjo era responsável por guiá-lo no treinamento do Ultra Instinct. Se ele poderia ser dominado dependia puramente da tranquilidade mental do praticante e de sua aptidão para treinar o Ultra Instinct. Esses dois requisitos por si só excluíram quase todos os deuses da destruição. Mas agora o mortal do próprio universo de Beerus havia dominado o Ultra Instinct. Embora não fosse perfeito, apenas pisar no limiar já era uma grande conquista. Afinal, um deus da destruição ainda tinha a orientação de um anjo. Mas o garoto na frente dele, Goten, obviamente não tinha esse tipo de tratamento. Ele deve ter feito tudo sozinho. Isso falou muito sobre o talento e a capacidade de compreensão de Goten. Chocado, Beerus olhou para Viz, obviamente querendo perguntar o que estava acontecendo. Por que o mortal do 7º universo deles dominaria o Ultra Instinct? Poderia ser que Viz secretamente ensinou o Ultra Instinct a esse pirralho enquanto ele dormia? Viz também balançou a cabeça com uma expressão confusa. Essa também foi a primeira vez que ele viu Goten, e ele ficou tão surpreso quanto Beerus quando viu usar o Ultra Instinct. Beerus-sama, vamos continuar nossa batalha anterior. Goten disse calmamente após conjurar o Ultra Instinct. Esse era o requisito do Ultra Instinct. A mente deve estar calma para usar o Ultra Instinct. Rapaz, você é capaz de dominar o Ultra Instinct sem a orientação de Angel. Tenho que dizer que você me surpreendeu mais uma vez, disse Beerus com um sorriso. Fazia muito tempo que eu não ficava tão surpreso. Mas ainda tenho que te dizer, mesmo que você compreenda o Ultra Instinct, é absolutamente impossível ser meu oponente. Além disso, seu atual Ultra Instinct atingiu apenas um nível imperfeito. Surpresa não era nada além de surpresa, mas se esse garoto quisesse derrotá-lo confiando no Ultra Instinct, era simplesmente um sonho. Isso era simplesmente impossível. Mesmo se ele dominasse o Ultra Instinct perfeito, era absolutamente impossível derrotá-lo. Eu sei. Goten também assentiu muito consciente de si mesmo. É só que se eu for derrotado assim agora, eu me sentiria um pouco indisposto. Seu imperfeito Ultra Instinct Sign realmente não era páreo para Beerus. Mas seu objetivo agora estava claro. Era esperar pegar a habilidade Destruction de Beerus através desta batalha final. Você não está reconciliado com sua perda? Beerus perguntou. Então venha até mim. Desta vez eu vou te convencer de sua perda. Beerus não recusou o pedido de Goten para continuar. Já que esse garoto ainda não estava convencido, então ele o espancaria até que ele se convencesse. De qualquer forma, não perderia muito tempo. Desta vez, Beerus tomou a iniciativa de disparar diretamente.
Em um momento ele estava na frente de Goten. Seus punhos continuaram acenando, socando soco após soco como uma metralhadora. O corpo de Goten estava cercado por uma aura brilhante. Entre os movimentos de pequena escala do corpo, ele evitou completamente o ataque de Beerus. Ok, que velocidade assustadora, Goku comentou, olhando para Goten surpreso. É disso que Goten é capaz? Embora parecesse que a velocidade não era rápida, e também era uma amplitude de movimento muito pequena, eles pareciam ser capazes de ver esse tipo de ação claramente. Mas todas as vezes Goten era capaz de evitar o ataque de Beerus com precisão. Obviamente essa era uma habilidade muito poderosa, uma que eles não conseguiam entender. SHHHHH. Beerus lançou centenas de ataques um após o outro, mas todos eles foram evitados por Goten repetidas vezes. HMPH. Beerus resmungou. Esse tipo de batalha de esconde-esconde realmente não me dá prazer algum em lutar. Vendo Goten se esquivando de todos os seus ataques rapidamente, Beerus também disse infeliz. Na verdade, ele preferia o estilo de luta de Goten antes. Quase não havia esquiva, e toda vez ele escolhia lutar de igual para igual consigo mesmo. Esse tipo de batalha podia fazer seu sangue ferver. Embora Ultra Instinct fosse uma habilidade bem escandalosa, a esquiva espontânea do corpo era um pouco irritante demais. Esse tipo de batalha deixaria o oponente bastante impaciente. Especialmente alguém com uma personalidade violenta como ele. Uau! Mas, neste momento, Goten tomou a iniciativa de atacar. Ele apareceu atrás de Beerus em um instante, e então uma bola de energia atingiu diretamente as costas de Beerus. No entanto, este ataque de energia não causou nenhum dano a Beerus. Nem mesmo as roupas foram destruídas. Ele apenas sentiu uma sensação de queimação nas costas. O ataque de Goten não tem efeito em Beerus-sama. Goku franziu a testa levemente e falou. A habilidade que ele está usando agora parece tê-lo tornado mais forte do que antes, quando ele se transformou. Mas não tem efeito. Goten me disse antes que a habilidade que ele tem agora está apenas em um nível imperfeito. Talvez seja por essa razão que seu poder não pode ser totalmente exibido. Se essa habilidade for dominada perfeitamente, sua força deve se tornar mais forte. Kuririn ao lado também explicou imediatamente. Neste momento todos eles sabiam que Goten não poderia vencer esta batalha, não importa o que acontecesse. Nesse momento Beerus também franziu a testa levemente. É hora dessa batalha chata acabar. Então ele virou a cabeça e usou o Ultra Instinct também. Seu corpo brilhou. Os corpos dos dois se transformaram em luz prateada e roxa novamente. Começou uma perseguição feroz e colisão. Acompanhado por um minuto de confronto feroz, uma figura desceu diretamente do céu. Então ele caiu pesadamente na frente de todos. Estrondo. O luxuoso navio de cruzeiro balançou violentamente de novo. Essa pessoa era obviamente Goten. Mesmo com Ultra Instinct Sign não havia chance alguma de vencer. Droga! Não tem como derrotar Beerus com minha força atual. Goten cerrou o punho com força, mas logo soltou. Essa diferença era realmente muito grande. Ultra Instinct simplesmente não conseguia compensar. Se fosse o Ultra Instinct perfeito, talvez ele ainda pudesse lutar por um tempo. Mas agora ele nem tinha força para lutar. Originalmente a energia em seu corpo não havia sido totalmente recuperada, juntamente com o rápido consumo de Ultra Instinct. O tornou quase incapaz de lutar contra Beerus agora. No entanto, quando Goten havia perdido completamente a esperança, a voz de notificação do sistema de repente soou em sua mente. Jin, parabéns ao anfitrião por adquirir a habilidade Akai de um Akaishin. Goten ficou muito feliz. Ele quase havia perdido a esperança de adquirir qualquer coisa do sistema nessa batalha. Mas a notificação do sistema chegou bem quando sua energia física estava à beira da exaustão. Ele sentiu como se o sistema estivesse brincando com ele. Logo, um fluxo de informações sobre o uso da habilidade Destruction inundou sua mente. Incrível! Goten exclamou, sua excitação palpável. A sua que levei valeu a pena. Eu finalmente adquiri a habilidade divina do Akaishin. Sua excitação era avassaladora. Era por isso que ele estava lutando contra Beerus. Agora que seu desejo havia sido realizado, a aura prateada ao redor de seu corpo desapareceu instantaneamente, e ele retornou ao seu estado normal. Não havia necessidade de ele continuar lutando contra Beerus. Esta era uma batalha que ele sabia que não poderia vencer. De repente Beerus pousou na frente de Goten. Apertando os olhos levemente, ele olhou para Goten calmamente e perguntou. Ei, garoto, você quer continuar lutando? Ao ouvir isso, Goten deu um sorriso irônico e respondeu. Beerus-sama, eu esgotei todas as minhas habilidades e forças. A diferença entre nós é muito grande. Não importa o que eu faça agora, é impossível para mim derrotar você. Eu admito a derrota nesta batalha. Apesar de admitir a derrota, o rosto de Goten estava cheio de um sorriso satisfeito. A batalha com Beerus permitiu que ele ganhasse muito. Ele não só adquiriu a habilidade Destruction do Deus da Destruição, mas também avançou para um nível mais alto com a ajuda da batalha com Beerus. Este foi um ganho enorme. Não havia necessidade de continuar lutando. Beerus respondeu no começo, pensei que você fosse oferecer uma resistência desesperada. Parece que você não é tão tolo quanto eu pensava. Você entende que a distância entre nós é intransponível. Beerus parecia orgulhoso. O jovem diante dele finalmente se rendeu por vontade própria, o que o deixou satisfeito. A batalha intensa que eles acabaram de ter era algo que ele não vivenciava há muito tempo.
Num piscar de olhos, Goku e os outros apareceram novamente e imediatamente ajudaram Goten a se levantar. Eles perguntaram com preocupação: Goten, você está bem? Estou bem agora, Goten respondeu com um sorriso natural. Seu humor atual provavelmente era melhor do que o de qualquer outra pessoa presente. Claro, Beerus também estava de bom humor. Embora ele não tivesse encontrado o Deus Super Saiyajin de seu sonho profético hoje, a força de Goten não era inferior à de um Deus Super Saiyajin. A batalha também tinha sido agradável. Então agora, ele não queria destruir o planeta, porque não fazia sentido fazer isso agora. Ele também apreciava Goten e não queria se tornar seu inimigo sem motivo. Whis, depois de lutar por tanto tempo, eu usei muita energia. Preciso repor. Vamos voltar rápido, Beerus disse para Whis, que não estava muito longe. Você não acabou de dizer que sorvete não tem gosto bom se ficar na geladeira por muito tempo? Goten sorriu e disse: Beerus-sama, de fato, há muitas iguarias em nosso planeta. Essas iguarias são definitivamente algo que você nunca provou antes. Você pode experimentá-las. Como um transmigrador, Goten naturalmente sabia que Beerus e Whis eram típicos gastronômicos. As coisas que eles tinham comido antes não eram nada comparadas às iguarias da Terra. A Terra no mundo Dragon Ball também era conhecida como Reino Gourmet do Universo 7. Depois que Beerus provou as iguarias da Terra, ele não teria pensamento sobre destruir a Terra no futuro. Ah, é mesmo? Beerus respondeu pomposamente: nesse caso, eu vou experimentá-los. Mas se eles não tiverem um gosto bom, eu vou ficar bravo. Beerus então apareceu diretamente na frente de Whis e começou a comer sushi de camarão doce e pudim. Uma vez que ele começou a comer, ele não conseguiu parar. Em um instante, Beerus e Whis ficaram completamente absortos em sua comida. Ao vê-los, era difícil associá-los ao deus da destruição e seu assistente. Depois de 2 horas inteiras comendo, os dois pararam, embora ainda quisessem comer mais. Eles não conseguiam mais colocar comida em seus estômagos. Essas eram as melhores iguarias que já tinham provado. Se comessem demais e vomitassem tudo, seria uma espécie de blasfêmia à comida. Arroto, estou tão cheio, Beerus disse, tocando sua barriga inchada contentemente. Ele sentiu que a vida era realmente maravilhosa no momento. Ele tinha acabado de ter uma briga calorosa e agora podia comer comida gourmet ilimitada. Nesse momento, Vi se levantou e andou até Goten e Bulma. Ele tinha um sorriso gentil no rosto. Goten-san, essas iguarias da terra são realmente deliciosas, ele disse. Se voltarmos para o reino dos deuses, talvez não consigamos comê-las, então pensei. Posso embalar algumas e levá-las de volta para o reino dos deuses? O tom educado de sua pergunta fez com que todos se sentissem respeitados. Para eles na terra, essas comidas eram comuns e nada incomuns. Então, é claro que eles não tinham nada a recusar. Claro, Vi-san, Goten respondeu imediatamente com um sorriso. Se você quiser provar as iguarias da Terra no futuro, você pode vir diretamente para a Terra novamente. Agora, é claro, ele tinha que estabelecer um bom relacionamento com Whis. Isso permitiria que ele se guiasse no treinamento do Ultra Instinct. Por outro lado, ele também poderia encontrar uma maneira de lutar contra Whis e ver se ele poderia adquirir as habilidades de Angel em batalha, ou aperfeiçoar o Ultra Instinct. HMM. Isso seria ótimo. Eu definitivamente virei quando estiver livre, disse Whis, assentindo rapidamente com um sorriso. Os dias no reino dos deuses eram muito chatos. Além disso, não havia comida deliciosa nos planetas perto do reino dos deuses. Assim que Beerus adormecesse, ele definitivamente viria para a Terra secretamente e provaria algumas outras iguarias na Terra. Prepare-se, vamos voltar rápido, Whis. A batalha de agora me deixou um pouco cansado. Vou querer voltar e tirar um cochilo. Vendo Whis conversando e rindo com Goten, Beerus interrompeu de lado. Beerus dormiu por um período mais curto do que o normal dessa vez, tendo dormido por apenas 39 anos. Seu despertar foi motivado por um sonho sobre um Deus Super Saiyajin rival. No entanto, após seu duelo com Goten, seu interesse no Deus Super Saiyajin diminuiu. Ele decidiu retornar e compensar o sono perdido. Muito bem, Beerus-sama. Whis respondeu prontamente, rapidamente embalando uma dúzia de lancheiras. Antes de partir, ele se virou para Goten e fez uma pergunta. Goten, seu poder supera todos os mortais no 7º universo. É tão imenso que poderia potencialmente obliterar alguns dos outros universos. Você já pensou em se tornar o Nova Kaishin do 7º universo? Capítulo 68. Ao ouvir a proposta de Whis, Goten ficou surpreso. Ele sempre soube que os Angels eram neutros e não havia previsto tal pergunta. Mas antes que ele pudesse responder, Beerus interrompeu. Whis, você acha que eu sou surdo? Beerus retrucou com raiva. Eu ainda estou vivo, e você já está procurando um Nova Kaishin? Beerus estava no auge, capaz de servir por centenas de milhões de anos sem problemas. A ideia de selecionar um novo deus da destruição estava fora de questão para ele. Beerus-sama, isso não é para seu benefício? Whis respondeu com uma pitada de mágoa no rosto. Se algo infeliz acontecesse com você um dia, você não iria querer partir sem um herdeiro. Beerus zombou da preocupação de Whis. Bah, calhe a boca do seu corvo, você obviamente quer que eu tenha um acidente. Ele estava de bom humor até que as palavras de Whis o azedaram. Esse cara parecia que não suportava ver Beerus bem e feliz todos os dias. Era difícil para ele estar de melhor humor, mas Whis teve que dizer uma coisa dessas de repente. Após repreender Whis e se virar para Goten, Beerus reconheceu. Você é realmente poderoso, o mortal mais forte que já encontrei.
Se eu encontrar tempo e interesse, posso convidá-lo para meu reino de Deus para outra luta. Mas até lá, treine duro. Se você permanecer neste nível, posso perder o interesse e talvez até destruir a Terra. Com isso, Beerus e Viz desapareceram da Terra. As palavras de Beerus tinham a intenção de pressionar Goten, motivá-lo a se tornar mais forte. Ele viu potencial em Goten e considerou prepará-lo como um possível candidato a deus da destruição, apesar de não ter planos imediatos de abdicar. Assim que Beerus saiu, todos deram um suspiro de alívio. A crise na Terra havia sido evitada, e Goten estava ileso. Estava claro que Beerus tinha algum nível de respeito por Goten. Xixi foi a primeira a correr até Goten, abraçando-o com força. Ela não disse uma palavra, mas Goten podia sentir sua preocupação. Está tudo bem, mãe. Estou bem. Não se preocupe, Goten a tranquilizou, dando-lhe um tapinha gentil no ombro. Xixi, tomada pela emoção, advertiu Goten. Você não pode correr tais riscos no futuro. Você me assustou até a morte. Se eu te perdesse, não teria vontade de continuar. Comovido pela cena, até Goku sentiu uma pontada de culpa. Ele desejou ter sido forte o suficiente para lidar com a situação sozinho, mas sua força passada era insuficiente para lidar com ameaças como Cell, e ele não era páreo para Beerus. Tudo isso tinha que ser resolvido por Goten, o que deixou Goku se sentindo desconfortável. Bulma se adiantou para confortar Xixi. Ok, Xixi, Goten está bem. Agora que tudo foi resolvido satisfatoriamente, vamos continuar com nossa festa de aniversário. É raro nos reunirmos assim, então não vamos deixar o que aconteceu antes estragar nosso humor. A festa de aniversário recomeçou e quando o sol se pôs, seu brilho residual banhou a terra. A família de Goten retornou ao Monte Paozu, onde Xixi ansiava por reviver a alegria da família. Eles se sentaram no topo da montanha, aproveitando o calor do sol poente, uma imagem de felicidade familiar que Xixi ansiava por ver. Xixi, Goten, eu realmente sinto muito, Goku confessou, sua voz pesada de arrependimento. Quando vocês mais precisaram de mim, eu não estava lá por vocês. Eu sempre me senti mal sobre isso. Suas palavras pairavam no ar, um testamento palpável de seu remorso. Ele estava no outro mundo quando eles mais precisavam dele, incapaz de dar-lhes qualquer apoio. Goten permaneceu em silêncio, seu rosto jovem refletindo o peso da culpa e do desamparo de Goku. Goku, Xixi começou sua voz firme, mas séria, 8 anos atrás, quando queríamos reviver você, você escolheu não retornar. Você percebeu o quão desesperados nós estávamos? O quão sem esperança a Terra se sentia? E quando Goten tinha acabado de nascer, nós tentamos ressuscitar você novamente, mas você recusou. Vocês, Saiyajins. É como se vocês não tivessem ideia do quão desesperados nós estávamos. As palavras de Xixi ecoaram o desespero e a impotência que elas sentiam, um sentimento conhecido apenas por aqueles que viveram isso. Apesar de terem maridos poderosos, elas tinham que viver em medo constante. Xixi, não é que não quiséssemos ser ressuscitados, Goku explicou. A relutância em perturbar a ordem natural das coisas era apenas uma desculpa. Você já considerou que se fossemos ressuscitados logo após sermos mortos, ainda seríamos derrotados por Cell? Ele poderia ter ficado irritado e destruído a Terra inteira. E quando Goten nasceu, não éramos fortes o suficiente para competir com Cell. Se fossemos revividos, Cell definitivamente retornaria à Terra, trazendo uma crise ainda maior. Bulma estava certa quando disse que nossa presença atrairia inimigos mais poderosos para a Terra. É por isso que não queríamos ser ressuscitados. A voz de Goku era grave quando ele revelou a dolorosa verdade. Eles não estavam relutantes em serem ressuscitados. Afinal, Gohan tinha apenas 10 anos na época, sem dúvida a melhor idade, e Trunks tinha apenas 1 ano na época. Nenhum pai quer que seu filho morra nessa idade. Mas mesmo que eles fossem ressuscitados naquela época, eles seriam mortos por Cell, que voltaria para procurar um oponente digno depois de saber que ainda havia Saiyajins vivos na Terra. Eles estavam com medo. Com medo de serem derrotados por Cell novamente, de trazer desastres ainda maiores para a Terra. Não era que lhes faltasse emoção, era só que sua expressão de emoção nem sempre era óbvia. Gohan, entendendo os pensamentos de Goku, não ficou surpreso. Mas Xixi e Goten ficaram surpresos, especialmente Goten. Ele havia culpado Goku e os outros antes, por se recusarem a salvar suas esposas e filhos. Mas agora, ouvindo a explicação de Goku, ele percebeu que não tinham outra escolha. Se tivessem sido revividos no começo, não teriam conseguido derrotar Cell. Não poderiam evitar ser mortos novamente, e se Cell estivesse irritado, a Terra poderia ter sido completamente destruída. Acontece que foi assim, Xixi murmurou percebendo. Ela tinha entendido Goku errado. Mas agora, Goten é tão poderoso, ele é totalmente capaz de proteger a Terra, Goku disse, com um sorriso aliviado no rosto. Eu acredito que ele se tornará mais e mais forte, e ele pode proteger a todos. Dessa forma, podemos ficar tranquilos. Goten olhou para Goku com uma pitada de constrangimento nos olhos. Sinto muito. Eu realmente odiava você antes, ele admitiu. Mas agora, todos os mal-entendidos pareciam ter sido resolvidos. No entanto, ele ainda não conseguia se convencer a chamar Goku de pai. A propósito, mesmo que vocês voltem para Kai, vocês devem treinar bem, Goten aconselhou Goku e Gohan. Não pensem que a Terra não precisa de sua proteção só por causa da minha força. Se um dia uma crise estourar na Terra que nem eu consiga resolver, vocês ainda terão que voltar. Goku assentiu, um sorriso no rosto. Olhando um para o outro e sorrindo, parecia que todas as barreiras entre eles tinham sido eliminadas.
O tempo voou rápido, e o dia estava quase acabando. O tempo de reencontro era sempre muito curto, especialmente para Xixi e Bulma. Às 10 horas da manhã seguinte, Goku e os outros tiveram que retornar ao outro mundo. O dia havia passado. Uranai Baba retornou neste momento. Goku, o dia acabou. Vocês devem retornar ao outro mundo, ela disse a Goku e aos outros. Entendido, Baba, Goku respondeu, assentindo. Ele se virou para olhar para Xixi e Goten. Goten, proteja sua mãe. Estou ansioso para nosso próximo encontro. Adeus, Xixi. Com essas palavras, seus corpos desapareceram em um instante. Separar-se após um breve reencontro era frequentemente muito triste, especialmente para Xixi e Bulma, que foram separadas após apenas um dia de reencontro. Mas não havia como impedir tal coisa. Ok, vamos voltar. Bulma declarou, sua voz cheia de determinação. Hoje convido todos para uma grande refeição. Todos concordaram com a cabeça, e Bulma os levou a um restaurante famoso para uma refeição. Depois de um jantar farto, Goten e Kuririn se encontraram de volta ao Monte Pauzu. Goten, estou pronto para o treinamento, Kuririn declarou, seu tom sério. Não importa o quão intenso eu consigo lidar com isso. As batalhas recentes foram um chamado para Kuririn. Sua força atual era insuficiente, e ele se sentia impotente contra os oponentes formidáveis que eles agora enfrentavam. Ele estava agudamente ciente de que sua vida estava em jogo. Ele havia buscado a ajuda de Bulma anteriormente, esperando que sua tecnologia pudesse aumentar seu poder. No entanto, ela o informou que sua força havia atingido seu limite atual com sua tecnologia existente, embora ela tenha prometido explorar outras possibilidades no futuro. Mas Kuririn não podia se dar ao luxo de esperar. A crise da Terra era imprevisível, e ele precisava se tornar mais forte o mais rápido possível. Ele não queria ser um fardo para Goten, ele queria contribuir para suas batalhas. Kuririn respondeu Goten, vou te ensinar o instinto superior, a técnica que usei contra Beerus. Goten entendeu as preocupações de Kuririn e concordou sem hesitar. Sério? O rosto de Kuririn se iluminou com descrença. Ele tinha testemunhado o imenso poder do Ultra Instinct quando Goten o usou para derrotar Cell, mesmo depois de falhar como Super Saiyajin 2. Se ele pudesse dominar essa técnica, sua força sem dúvida aumentaria significativamente. Claro, Goten o assegurou. Mas dominar o Ultra Instinct não é fácil. O primeiro requisito é atingir um equilíbrio mental absoluto. Se você não consegue manter uma mente pacífica, dominar o Ultra Instinct será difícil. Kuririn assentiu, determinado a tentar. Ele estava disposto a suportar qualquer coisa para se tornar mais forte. Afinal, ele já havia experimentado a dor excruciante da transformação. O que mais ele não poderia suportar? Ótimo! Vamos começar agora. Goten começou a explicar as complexidades do Ultra Instinct para Kuririn em detalhes. Embora fosse desafiador dominá-lo, era a única técnica que Goten poderia lhe ensinar. As outras habilidades que Goten possuía, como a super regeneração de Majin Buu e as habilidades de Janemba, eram inerentes e não podiam ser ensinadas. Assim, seu intenso treinamento diário começou. Goten transmitiu todo o seu conhecimento teórico sobre Ultra Instinct para Kuririn e demonstrou a forma várias vezes. Ele explicou as mudanças no corpo e na mentalidade após ativar o Ultra Instinct, bem como a percepção e a experiência necessárias. Depois que Kuririn aprendeu tudo, Goten retomou seu próprio treinamento. Ele pensou que poderia dominar o Ultra Instinct perfeito por meio do treinamento na Câmara do Tempo Hiperbólica, mas desistiu depois de perceber que não era viável. Para compreender o Ultra Instinct perfeito, ele precisava de uma oportunidade específica, não apenas de treinamento às cegas. Então, ele mudou seu foco de treinamento para a habilidade Destruction do Deus da Destruição. Essa técnica era mais do que apenas o poder de apagar coisas, ela incluía a verdadeira forma de um Deus da Destruição. Na segunda temporada do mangá Dragon Ball Super, o Ultra Ego de Vegeta foi revelado como uma forma derivada da habilidade Destruction. Goten tinha como objetivo compreender essa forma. No entanto, Goten sabia que apenas dominar o Ultra Ego não seria o suficiente. Ele tinha um plano, uma vez que ele tivesse realmente dominado o Ultra Instinct e o Ultra Ego perfeitos. Ele encontraria uma maneira de fundir essas duas habilidades divinas. Ele acreditava que com essa fusão, ele teria força para lutar até mesmo contra um anjo. Enquanto praticava essas habilidades divinas, Goten nunca negligenciou sua transformação Saiyan. Afinal, ele era um Saiyan em seu âmago. Ultra Instinct e Ultra Ego eram meramente cartas em sua mão, prontas para serem jogadas quando necessário. Capítulo 69. Conforme os dias se transformavam em semanas, um mês passou rapidamente. A Terra, por enquanto, estava banhada em uma paz tranquila, desprovida de quaisquer novas ameaças. Goten e Kuririn, comprometidos com seu treinamento, permaneceram no Monte Pauzu. Seu regime rigoroso frequentemente os deixava com pouco tempo para refeições, levando Xixi a entregar comida caseira, ou Videl a levar comida para a viagem. Inicialmente, Kuririn lutou para encontrar paz interior. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, e a força formidável de Goten exercia imensa pressão sobre ele. O pensamento de ser incapaz de ajudar em batalhas futuras devido à sua falta de poder era um fardo que perturbava sua tranquilidade. No entanto, com o tempo essa pressão diminuiu gradualmente e Kuririn encontrou sua paz. A mentalidade de Kuririn era um equilíbrio entre a inocência despreocupada de Goku e a ambição implacável de Vegeta. Ele não era nem completamente indiferente como Goku nem constantemente nervoso como Vegeta. No entanto, atingir o Ultra Instinct em tal estado não era uma tarefa fácil.
Um mês se passou, e enquanto Kuririn conseguia controlar suas emoções e rapidamente encontrar a calma, ele era incapaz de compreender a essência do Ultra Instinct. Isso levou a questionar sua habilidade de dominar essa técnica. Durante o treinamento, eles frequentemente se sentavam de pernas cruzadas em topos de montanhas adjacentes, suas expressões serenas, como se fossem um com a natureza. Foi durante um desses momentos que a expressão de Goten mudou sutilmente. Seu rosto antes calmo agora mostrava um leve sulco em suas sobrancelhas. Estalar. Uma aura roxa começou a se erguer ao redor dele, acompanhada por pequenos arcos elétricos. Um poderoso ki divino irrompeu do corpo de Goten. Kuririn, incapaz de perceber esse tipo de ki, foi alertado pelos sons crepitantes de eletricidade. Ele abriu os olhos para ver as chamas de aura roxa dançando ao redor do corpo de Goten. Ele percebeu que o poder de Goten havia evoluído mais uma vez após um mês de treinamento rigoroso, gargalhando. Conforme as chamas de aura roxa ao redor de Goten se intensificavam, seu rosto ficava cada vez mais tenso. Ele cerrou os dentes, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Com um rugido, seus olhos se abriram, disparando um raio de luz roxa. Agite! Seu cabelo instantaneamente ficou roxo, suas sobrancelhas desapareceram e seu osso da sobrancelha se projetou. Nessa forma, ele tinha uma semelhança impressionante com o Super Saiyajin 3 de Goku, embora com cabelo mais curto e olhos mais intimidadores. Ele parecia um vilão. É esse o Ultra Ego que Goten mencionou antes? Kuririn olhou para Goten incrédulo. Esse garoto, ele dominou isso em apenas um mês. De fato, não havia comparação. Goten havia dominado o Ultra Ego em um mês, sem nenhuma orientação. Apesar das instruções cuidadosas de Goten, Kuririn ainda estava lutando para compreender o Ultra Instinct. Assim como Kuririn estava maravilhado com a conquista de Goten, o rosto de Goten se contorceu em desconforto. Ele parecia estar cerrando os dentes, mantendo essa forma por pura força de vontade. Mas no momento em que seu rosto relaxou, ele imediatamente voltou ao seu estado normal. Exalando um longo suspiro, Goten pareceu aliviado. Parecia que dominar o estado Ultra Ego levaria algum tempo. No entanto, ter entendido o básico do Ultra Ego em apenas um mês foi um feito impressionante. Uau! Kuririn voou rapidamente até Goten, seu rosto cheio de admiração. Goten, você é realmente extraordinário, ele exclamou. Pensar que você compreenderia uma transformação tão poderosa em apenas um mês, sem a orientação de ninguém. Na verdade, ainda não dominei completamente o Ultra Ego. Só toquei na superfície. Levará algum tempo para aperfeiçoar esta forma, Goten respondeu modestamente. Na verdade, uma vez que alguém compreendesse os fundamentos do Ultra Ego, dominá-lo era apenas uma questão de tempo. Para Goten, Ultra Instinct e Ultra Ego eram diferentes. Ultra Instinct Sign era uma recompensa do pacote de presentes para novatos do sistema, e ele não o havia dominado sozinho, o que o tornava difícil de aperfeiçoar. Por outro lado, ele havia compreendido o Ultra Ego com base na habilidade Destruction, e todas as informações sobre a técnica estavam impressas em sua mente. Você não precisa ser tão humilde, Kuririn disse com um sorriso. Neste mundo, você provavelmente é o único com tal talento. De fato, aos seus olhos, Goten era mais humilde do que a maioria. Ele nunca permitiu que sua força o tornasse arrogante ou desafiador. Essa característica era notavelmente semelhante à de Goku. Goten só conseguiu responder com um sorriso estranho. Ele estava bem ciente de que seu poder extraordinário era principalmente devido ao sistema dentro dele. Sem ele, ele teria sorte de chegar ao Super Saiyajin 2 com suas habilidades atuais. Suas outras habilidades seriam ainda mais impossíveis de serem alcançadas. Ele não tinha nada do que se orgulhar em si mesmo. Seu único desejo era proteger melhor a si mesmo e aqueles com quem se importava. A propósito, Goten, Kuririn perguntou curiosamente, o Ultra Ego que você acabou de compreender, também é uma habilidade divina? Porque eu não consegui sentir nenhum ki do seu corpo agora. Goten havia dito a ele anteriormente que mortais não podiam perceber o ki de um deus. Isso era algo que ele havia entendido da batalha anterior entre Beerus e Goten. É de fato uma habilidade divina, mais precisamente, é a habilidade do Akaishin, Goten confirmou sem hesitação. Neste mundo, Kuririn era sem dúvida seu único amigo. Então, para Kuririn, não havia necessidade de esconder muitas coisas, contanto que ele não revelasse seu maior segredo. A habilidade de Akaishin? Kuririn balançou a cabeça e sorriu ironicamente. Meu Deus! Seu garoto, eu realmente não sei como descrever você. Vamos testar meu controle atual sobre o poder da destruição. Goten sugeriu levemente. Na verdade, controlar o poder da destruição não era tão fácil. A forma mais simples era usar energia para destruir qualquer coisa que se desejasse destruir. Assim como quando Beerus destruiu o aprendiz do 10º universo, Supremo Kaisamazu, apagando-o em um instante. No momento em que sua voz caiu, Goten estendeu a mão no ar. Uma pequena pedra do tamanho de um seixo apareceu na ponta de seu dedo indicador do nada. Então ele focou seu olhar bruscamente. Akai, ele murmurou, e a pedra explodiu em um instante. O poder gerado pela explosão foi ultrajante. Um enorme poço profundo com um diâmetro de 1000 pés foi instantaneamente explodido no chão, fazendo toda a terra tremer violentamente. A poderosa onda de choque instantaneamente fez Kuririn voar, e todas as montanhas ao redor também foram destruídas. O corpo de Kuririn foi lançado voando a várias centenas de metros de distância antes de quase parar. Neste momento, um olhar de horror sem paralelo apareceu em seu rosto. Deus!
Isso é muito anormal. O poder gerado pela explosão de uma pedra pode realmente causar tal poder destrutivo. Esse é o chamado poder da destruição? Kuririn olhou incrédulo para o buraco gigante que apareceu na sua frente. E Goten olhou para o ambiente ao redor e ficou bastante satisfeito com o efeito. Ele não queria destruir este lugar deliberadamente agora. Caso contrário, o poder da explosão agora teria sido infinitamente maior do que isso. Até mesmo destruir uma dúzia de planetas seria moleza. No entanto, logo após o solo voltar à calma, o som de um helicóptero veio. Videl logo apareceu na frente de Goten e Kuririn. Olhando calmamente para a destruição aterrorizante ao seu redor, ela parecia ter se acostumado com isso há muito tempo. Depois de descer do helicóptero com uma grande sacola de lancheiras, Videl disse com raiva: se vocês dois continuarem treinando assim, estima-se que o inimigo não destruirá a Terra. Vocês dois destruirão a Terra primeiro. De fato, o vale tinha sido bagunçado pelos dois. E a destruição causada dessa vez foi ainda mais aterrorizante. Se continuasse a se espalhar, talvez a casa de Goten fosse destruída. E o Videl, que tipo de comida é essa de hoje? Vendo Videl colocar a lancheira no chão, Kuririn disse com um sorriso: parece que tomei a decisão certa de treinar com Goten. Todos os dias posso saborear comidas que nunca comi antes. Não toque naquele sushi de camarão doce, é o favorito de Goten, Videl avisou Kuririn. Depois de se darem bem por esse período de tempo, o relacionamento deles se tornou muito bom. Então eles podiam brincar um com o outro. Tudo bem, tudo bem. Kuririn suspirou e assentiu com a cabeça. Ele só conseguia suspirar em seu coração e lamentar sua miséria. Ter uma namorada certamente mudou as coisas. Goten, apresse-se ou Kuririn vai comer tudo. Videl provocou, puxando Goten para mais perto. Videl, você não precisa nos trazer comida todos os dias. É muito trabalho para você, disse Goten. Nos últimos meses, Goten percebeu os sentimentos de Videl por ele. Ela visitava o Monte Paozu diariamente, trazendo comida ou outras necessidades. Isso deixou Goten se sentindo em conflito. Quem não se sentiria atraído por Videl? Ela era linda, gentil, e apesar de sua riqueza e status, ela o perseguia implacavelmente. Dizer que ele não estava interessado seria mentira. No entanto, Goten sentia que melhorar sua força era primordial. Ele precisava proteger as pessoas com quem se importava, e ter uma família só aumentaria suas responsabilidades. HMPH. Eu posso ir aonde eu quiser. E se eu quiser levar comida para você, isso é problema meu. Nem pense em me mandar embora, ou eu conto para Xixi-san, Videl retrucou, seu queixo erguido desafiadoramente. Videl sentiu uma pontada de decepção. Ela havia deixado seus sentimentos por Goten claros, e qualquer um, exceto um tolo, entenderia suas intenções. No entanto, Goten a rejeitou uma e outra vez. Mas ela estava decidida. Aos seus olhos, não havia ninguém melhor do que Goten na Terra, ou mesmo no universo. Tudo bem, tudo bem. Você pode fazer o que quiser, Goten admitiu, não querendo chatear sua mãe. Além disso, você prometeu me ensinar a voar. Você parece livre este mês, então vamos começar amanhã, Videl sugeriu, seu sorriso retornando. Certo. Vamos terminar de comer primeiro, depois podemos começar, Goten concordou. Ele realmente havia prometido ensinar Videl a voar, e ele era um homem de palavra. Sério? Perguntou Videl, com a excitação iluminando seus olhos. Isso é ótimo, se apresse, se apresse. Videl insistiu, sua excitação palpável. Depois do almoço, Goten decidiu começar ensinando a percepção de Videl e a técnica de voo. Isso também lhe daria uma chance de relaxar. Se você quer aprender a técnica de voo, você deve primeiro aprender a perceber o ki em seu corpo e controlá-lo. Qualquer ataque ou voo é suportado pelo ki no corpo, Goten explicou, sentando-se de pernas cruzadas no chão. Videl sentou-se em frente a Goten, com os olhos fechados, seguindo suas instruções. O tempo parecia voar enquanto eles treinavam, e antes que percebessem, 2 horas se passaram. Videl começou a sentir o ki em seu corpo, mas controlá-lo levaria tempo e prática. Assim que Goten se preparava para continuar seu treinamento, ele sentiu uma presença familiar. Um ki oculto de essência divina havia aparecido. Esse ki, é Whis? Goten se perguntou, reconhecendo o ki como pertencente somente a Whis. Capítulo 70. Videl, você pode continuar seu treinamento aqui. Tenho alguns assuntos para resolver. Se você ficar entediado, sinta-se à vontade para conversar com minha mãe, disse Goten a Videl, sentindo a aura de Whis. Com a chegada de Whis à Terra, era natural que Goten, como anfitrião, o recebesse, especialmente considerando o papel crucial de Whis em ajudá-lo a dominar o instinto superior. Tudo bem, você cuida dos seus negócios, Videl respondeu, assentindo antes de retomar seu treinamento. Agora que ela podia sentir o que dentro dela, sua determinação em treinar estava revigorada. Goten então se aproximou de Kuririn. Kuririn, venha comigo. Vamos conhecer o cara que visitou a Terra da última vez. Ele pode nos ajudar a dominar o Ultra Instinct mais rápido. Claro, Kuririn concordou sem hesitação. Em um instante, ambos desapareceram do Monte Paozu. Enquanto isso, Whis já havia aparecido nas ruas movimentadas de West City. Goten e Kuririn se materializaram na frente dele. Whis-san, por que você não me avisou quando chegou na Terra? Como anfitrião, eu poderia ter sido seu guia turístico. Goten cumprimentou Whis com um sorriso. A Goten-san, seu estado de alerta é realmente notável. Você sentiu minha presença assim que cheguei na Terra. Bastante impressionante.
Viz respondeu com um sorriso. Era exatamente isso que ele queria. Ele tinha vindo à Terra para provar suas iguarias e levar Goten ao reino dos deuses para treinamento, conforme as instruções de Beerus antes de seu sono. Já que você me descobriu, por favor, me leve para provar outras iguarias na Terra. Para ser honesto, desde que provei a comida da Terra há um mês, fiquei obcecado por ela. A comida de outros planetas se tornou um pouco difícil de engolir. Viz continuou, sorrindo. Certo. Fico feliz em ajudar. Goten concordou generosamente. Mesmo que Viz não concordasse em treiná-los, tratá-lo com uma comida deliciosa era uma tarefa simples para Goten. Nas próximas 3 horas, Goten e Kuririn guiaram Viz pela cidade oeste, apresentando-o à maioria das iguarias locais. Ao ver Viz devorando comida sem nenhuma consideração por sua imagem, Kuririn não pôde deixar de sentir simpatia. Apesar de ser o professor do deus mais poderoso do universo, um simples hambúrguer ou salsicha o excitava imensamente. Após a refeição, Viz fez questão de levar muita comida para levar de volta. Goten-san, Kuririn-san, muito obrigado por passarem tanto tempo fazendo compras comigo hoje. Vou voltar agora, até a próxima. Viz disse a Goten e Kuririn. Ele não mencionou o que Beerus havia lhe dito antes porque queria ver se Goten e Kuririn estavam interessados em treinar no reino dos deuses. Viz-san, você pode nos levar para seu reino de Deus para treinamento? Goten perguntou diretamente quando Viz estava prestes a sair. Ele sabia que dominar o Ultra Instinct sozinho levaria muito tempo, mas com a ajuda de Viz, esse período poderia ser significativamente encurtado. Ir para o reino dos deuses? É um pouco difícil. Afinal, Beerus-sama não concordou, respondeu Viz, fingindo hesitar. Depois de um momento, ele continuou, no entanto, se você puder preparar iguarias diferentes para mim todo mês. Eu posso levá-lo para o reino dos deuses de Akaishin para treinamento, mesmo correndo o risco de Beerus-sama me repreender. De qualquer forma, ele já estava indo levá-los para o reino dos deuses para treinamento. Era melhor chantageá-los agora para obter o máximo de benefícios que pudesse. Dessa forma, no futuro, ele também seria capaz de provar mais iguarias da Terra. Essa atuação é muito pouco convincente. Ele provavelmente estava esperando que perguntássemos. Kuririn pensou em seu coração com uma cara sem graça. Ok, eu cuido disso. Goten concordou imediatamente. Ele estava bem ciente do apelo da comida para Beerus e Viz. Então vamos agora. Viz anunciou com um olhar de antecipação no rosto. Levar Goten e Kuririn para o reino dos deuses para treinamento foi originalmente ideia de Beerus. A perspectiva de extorquir alguns benefícios em troca era bastante atraente para ele. Ele se perguntou que tipo de comida Goten escolheria na próxima vez. O pensamento era realmente emocionante. Sob a orientação de Viz, o trio levou quase meia hora para chegar ao reino dos deuses. A distância da Terra até o reino dos deuses de Beerus era vasta. Mesmo com a velocidade inigualável de Viz, a jornada levou cerca de 26 a 7 minutos. O reino dos deuses de Beerus era um planeta roxo. O solo, os picos ao redor e até mesmo a flora eram todos roxos. Até mesmo seu palácio era roxo. Goten-san, Kuririn-san, bem-vindos. Viz cumprimentou entusiasticamente. Ele estava bem feliz naquele momento. Afinal, ele e Beerus viveram neste solitário reino dos deuses por centenas de milhões de anos. Com Beerus dormindo a maior parte do tempo, Viz era frequentemente o único no reino dos deuses. Até mesmo os anjos podiam se sentir solitários. Agora com Goten e Kuririn, o reino dos deuses seria menos solitário e mais animado por um tempo. É aqui que o Akaishin vive? Kuririn olhou ao redor. Além do ambiente roxo, não parecia haver nada de especial. Além disso, a gravidade do reino dos deuses parecia ser similar à da Terra. Viz-san, você não precisa ser tão formal, por favor. Use apenas nossos nomes, Goten pediu. Afinal, somos muito mais jovens que você. Goten sabia que Viz era um ser antigo que viveu por centenas de milhões de anos. Ser tratado tão educadamente por tal ser parecia um tanto antinatural para ele. Tudo bem. Viz concordou prontamente. Goten e Kuririn, vocês podem se referir a mim como Viz também. Ele então se virou para Goten e continuou. Goten, eu assumo que o propósito da sua visita ao reino dos deuses é dominar melhor o Ultra Instinct. Durante sua última batalha com Beerus-sama, você dominou a forma do Ultra Instinct Sign, dada a sua personalidade. Eu acredito que seu objetivo em vir aqui para treinar é atingir o Ultra Instinct perfeito. Ouvindo a franqueza de Viz, Goten sentiu que não havia nada a esconder. Ele assentiu e confirmou. Sim, eu realmente quero dominar o Ultra Instinct perfeito. Espero que você possa me ajudar com o treinamento. Você é muito direto, comentou Viz, mas eu aprecio sua franqueza. No primeiro mês, eu lhe darei o treinamento físico mais básico. Goten, você deve entender que o Ultra Instinct requer um corpo forte como base. Para dominar o estado aperfeiçoado de Ultra Instinct, você também precisa de um forte suporte físico. Viz estava muito sério nesse ponto. Ele sabia que os benefícios do treinamento básico eram muito maiores do que isso. Durante a última batalha de Goten com Beerus, ele descobriu que a transformação Super Saiyajin de Goten era um aumento na força básica. Ou seja, quanto mais forte sua força básica, mais forte ele se tornaria após a transformação. Entendido. Por favor, comecem. Goten e Kuririn responderam seriamente. Nem todos eram qualificados para serem treinados por Viz. Bem, mas vocês devem estar preparados. Meu próximo treinamento será muito perigoso e muito desafiador, Viz avisou com um sorriso misterioso. Ele então bateu levemente seu cajado no chão.
O chão, que estava cheio de buracos agora, se transformou em uma pista muito plana em um instante. Na frente dos dois, um grande peso apareceu. O treino de hoje é para vocês dois correrem 100 quilômetros com esse peso, instruiu Viz. Isso é, um bloco de ferro? Kuririn perguntou com alguma dúvida. Esse tipo de treinamento é eficaz? Para pessoas comuns, tal bloco de ferro pode ser muito pesado. Mas para aqueles com seu nível de força, especialmente Goten e Kuririn, não era nada. Mas Goten não achava isso. No Dragon Ball Super original, Goku e Vegeta também receberam esse treinamento. A força deles naquela época era muito maior do que a de Kuririn agora. O bloco de ferro na frente deles pode parecer nada, mas era definitivamente muito pesado. Viz também conhecia a força deles, então, naturalmente, ele não os enganaria com um mero pedaço de ferro. Com certeza, ao ouvir o tom duvidoso de Kuririn, Viz rapidamente esclareceu. Kuririn, não subestime este objeto, ele disse. Este não é um bloco de ferro comum. Eu criei especialmente para corresponder à força extrema que vocês dois possuem. Em outras palavras, você deve exercer sua força máxima para levantá-lo. Ele continuou, no momento em que seu treinamento começar, o caminho atrás de você desaparecerá gradualmente. Se sua velocidade diminuir, você cairá em outra dimensão para sempre, incapaz de escapar. Agora, preparem-se. Enquanto a voz de Viz sumia, Goten e Kuririn mal tiveram tempo de processar suas palavras. Viz bateu levemente em seu cajado, e um halo dourado se espalhou instantaneamente. O chão atrás dos dois começou a desaparecer rapidamente, deixando um abismo insondável em seu rastro. Vamos, Kuririn, disse Goten com uma expressão séria. Depois de muito esforço, eles finalmente conseguiram levantar o enorme bloco de ferro. Só de levantá-lo, eles começaram a suar. Droga, é muito pesado. Kuririn fez uma careta. Eu o subestimei. Mas para evitar cair na dimensão alternativa, eles cerraram os dentes e seguiram em frente. Dias viraram semanas e semanas viraram um mês. Todos os dias, Goten e Kuririn realizavam o treinamento mais básico. Goten se absteve de usar qualquer transformação Super Saiyajin, focando somente no treinamento básico. Seu trabalho duro valeu a pena, pois ele sentiu seu poder básico de combate melhorar significativamente. Ele sabia que uma vez que ele se transformasse em um Super Saiyajin, sua força aumentaria ainda mais. Além do treinamento diário, eles também lutavam com Viz. Infelizmente, ele ainda não havia adquirido nenhuma habilidade de Angel. Goten entendeu que coisas boas levam tempo. Goten Kuririn, o treinamento básico de hoje envolve correr 5.000 quilômetros em um traje pesado, seguido de 15 flexões, Viz anunciou uma manhã. Com o aceno de seu cajado, trajes volumosos se materializaram em Goten e Kuririn. Eles pareciam uniformes de astronautas, mas a imensa gravidade quase os esmagou. Esta era a gravidade calibrada para sua força total. Vocês dois podem começar, disse Viz com um sorriso. Enquanto Goten e Kuririn disparavam como um raio, Viz encontrou um lugar confortável e começou a aproveitar um pouco de comida. O mês passado tinha sido animado, um contraste gritante com a monotonia de centenas de milhões de anos atrás. Como um anjo, Viz gostou bastante da atmosfera animada. Uma hora depois, a corrida de longa distância com peso acabou. Em seguida vieram as flexões com peso. Não eram flexões comuns. Eles tiveram que inverter seus corpos e usar apenas um polegar para completar dezenas de milhares de flexões. Apesar da dificuldade, eles não tinham reclamações. Eles estavam determinados a se tornarem mais fortes. 99.998. Kuririn contou, sua voz tensa. 99.999. Eles estavam encharcados de suor, mas perseveraram. Assim que estavam prestes a completar a última flexão, Viz de repente olhou para o céu, franzindo a testa. Um brilhante fluxo de luz desceu do céu, fazendo todo o reino dos deuses tremer violentamente. Goten e Kuririn, já exaustos, foram jogados no chão. Ei, por que Champa-sama está aqui? Viz murmurou, levantando uma sobrancelha.